3, 2, 1, já! Muito boa noite para você que está aí do outro lado, na Boa Podcast, direto da Gifu, entrando no seu primeiro episódio na segunda temporada. Lucas Gabriel, eu, Mauro Rui, Lucas Gabriel, Lucas. Isso aí, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter um papo de outro mundo com o ufólogo. Por favor, se apresente para nós. Tudo bem, gente? Eu agradeço vocês aí pela oportunidade de estar aqui no podcast. Meu nome é Marco Aurélio Leal. Eu faço pesquisas de campo na área da ufologia, né? Isso tudo começou há muito tempo atrás, e aí várias pesquisas que a gente começou a fazer lá, mais ou menos há 20 anos atrás, e aí com esses anos todos a gente, hoje é consultor da revista UFO, eu tive a oportunidade de fazer consultoria para alguns projetos de audiovisual, um deles é o De Carona com os OVNIs, que está sendo passado agora no History Channel, né? E também agora um documentário que vai ser lançado nos Estados Unidos, a princípio, dia 18 de outubro de 2022. Né? Eu tive a oportunidade de produzir junto ao documentarista James Fox. E aí a gente tá aí hoje para bater o papo aí, falar de ufologia em geral aí, né? Opa, show de bola. Cara, 20 anos de estrada já, então, estudando ufologia. Isso, mais ou menos 20 anos, 21 anos, né? Desde... Eu comecei já bem pequeno, quando era adolescente, pré-adolescente. Com 14 anos eu tive um avistamento aqui na cidade de Sorocaba de um objeto triangular no céu. Estava com mais 2 amigos, né? Tinha em cada ponta desse triângulo, né? Tinha uma luz, e aí ele girava e não fazia nenhum barulho, só que estava bem longe. E aí foi dali que eu meio que despertei para criar um grupo e ir atrás para ler sobre o assunto. Mas anos anteriores, em 1996, teve um caso também que me chamou muita atenção. Eu lembro que eu fiquei, assim, né, extasiado com o caso, queria muito saber mais detalhes, que foi o caso do ET de Varginha, o caso Varginha, né, naquela época. Famoso pra caramba, né? E aí eu lembro que me despertou já uma curiosidade muito grande na parte da ufologia. Eu me lembro que nessa época também tinha muita veiculação de reportagens, tanto do Globo Repórter, que tratava o assunto de uma maneira um pouco mais séria, né? Essa época eu lembro que pipocou de casos. Na época eu só tinha 11 anos, então acho que ali comecei a ver o trabalho também desses ufólogos, agora que hoje muitos colegas, né, que foram nossas referências para o início dessa pesquisa, e aí procuramos focar mais na pesquisa de campo, ir nos locais onde acontecem esses fenômenos, pessoas entram em contato com o nosso grupo. É importante falar que a gente tem um grupo aqui na cidade de Sorocaba chamado GEPUS. Isso, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. E aí a gente começou a fazer esse trabalho mais a campo na região aqui, e aí foi se estendendo, por exemplo, litoral do estado de São Paulo, Peruíbe, né? Tem uma grande incidência de casuística. Aí Minas Gerais, começamos a ir para Minas Gerais. Enfim, daí se tornou uma oportunidade de investigar em várias partes do Brasil, em vários estados, né? E ainda mais com a oportunidade do De Carona com os OVNIs, ao Fred Morsch, o pessoal lá, que a gente ficou aí na estrada aí bastante tempo filmando sobre casos, né? Foi selecionado 13 casos e colocados nessa primeira temporada que está sendo veiculada. E questão, na verdade, Lucas, eu tenho 2 perguntas, questão da Varginha, já para a gente entrar nesse caso da Varginha, né? Uhum. E também, deixa eu lembrar a segunda pergunta aqui. Se bem que vai... É muita coisa que é o assunto, é muito extenso. Exatamente. Então vamos entrar no caso da Varginha, já que a gente foi também a nossa chamadinha, né? Foi, tava junto lá, né? Então. O caso Varginha é um caso fascinante, né? Que ocorreu lá em meados do início de 96, em janeiro. Na verdade, o caso Varginha ele é uma compilação de vários relatos que vai se montando um quebra-cabeça, né? Tem tanto testemunhas civis quanto militares, que essas informações foram coletadas pelos ufólogos da época, o Birajara Franco Rodrigues, advogado, e aí o Vittorio Pacatini, que era um outro pesquisador que se uniu um pouco depois, já logo no ocorrido, né, do avistamento daquela criatura por parte das 3 meninas. Vittorio Pacatini se juntou ao Birajara para iniciar uma investigação. E eles fizeram uma investigação assim, muito boa sobre aqueles fatos que estavam ocorrendo na época. E depois se juntou o Claudio Covo, que é um grande ufólogo conhecido também nacionalmente, né, infelizmente já em memória, e o Marco Petit, que é um outro ufólogo carioca. Então foram os 4 que iniciaram mais ou menos essa
primeiramente o Birajara e o Pacatini, e depois esses 2 ufólogos ajudando. E, obviamente, houve uma gama de outros ufólogos, pesquisadores, que naquela época se dirigiram para Varginha para ajudar ali nas pesquisas, né? Isso chamou muita atenção, né? Chamou muita atenção, e uma das coisas que eu acho que deu, assim, além do avistamento daquelas 3 meninas, que é o caso explodiu com aquela reportagem, né, do avistamento delas. Acho que a maioria das pessoas... tem pessoas que são agora dessa geração mais nova, não conhece há tanto o caso, né? Então, é o avistamento dessas 3 meninas, que ela viram uma criatura que estava agachadinha, com a mão entre as pernas, assim, rente ao muro, né, de um terreno baldio lá na cidade de Varginha. E aí isso ocorreu no dia 20 de janeiro de 96. Elas estavam voltando de um trabalho, por cerca das 15h30. Era um sábado, um sol, diz que estava muito quente aquele dia. E aí, no momento que elas foram passar, foram cortar caminho para esse terreno baldio, a Liliane, que estava um pouquinho mais à frente, ela observou a criatura que estava com o rosto voltado assim para o muro, né? Até então. Daí ela comenta com as 2, que era a Valquíria, a irmã, Valquíria Silva, e a Kátia Xavier, que era mais velha, que estavam com elas. Falaram assim, gente, olha ali. Daí quando ela falou, gente, olha ali, essa criatura, né, que estava, diz que ela pegou e virou o rosto assim. Aí elas puderam ver as características físicas melhor dessa criatura, que ela tinha uma cabeça grande, né, tinha praticamente uma pele muito oleosa, marrom, tava com as veias saltadas e parecia que tinha passado uma vaselina, alguma coisa no corpo dela, tinha os olhos vermelhos bem grandes e uma protuberância, né, aqui na face, 3 protuberâncias aqui na caixa craniana, né? E então explodiu na época esse caso com esse depoimento delas. E é interessante falar que em nenhum momento, né, naquela época, elas mencionaram que era um ET aquilo lá que elas viram, porque elas nem sabiam o que era um ET, um extraterrestre e tal, sobre o assunto. Então elas chegaram muito nervosa, correndo. A mãe delas, Dona Luísa, já estava esperando na esquina ali da rua da casa delas, porque a Dona Luísa comenta que ela teve um pressentimento de mãe ali naquele momento. Nossa, minhas filhas estão demorando, o que será que aconteceu? Daí ela saiu já da casa, começou a perguntar na vizinhança, você viu a Liliane, a Valquíria, né, pro pessoal, e aí ninguém tinha visto. Daí foi quando elas entraram ali na rua chorando, né, e aí ela falou, mamãe, a gente viu o demônio, porque elas não sabiam o que tinham visto, né, porque a criatura lembrava... devido às questões de crenças delas, da religião também. Sim. Né, que poderia ser um demônio. Até uma pergunta dessa história, porque correu muitos boatos, até muitos tentaram encobrir, né? Que poderia ser uma pessoa lá conhecida de lá mesmo. Isso. É morador de rua, alguma coisa assim, né? Não, ele é um morador lá do bairro mesmo. Do bairro mesmo, isso. Que é famoso lá, né? Inclusive. Isso. Aí teve que eles tentaram misturar, que foi isso? Isso aí foi o seguinte, para tentar descredibilizar o relato das meninas, porque estava tendo, já como o caso estava expandindo, né, nacionalmente, né? Repercussão até mundial, o Exército, eles meio que instauraram um inquérito policial militar para averiguar sobre um livro do Vittorio Pacatini, que tinha sido escrito. Então, ele tinha escrito muitas das coisas que ele tinha catalogado através de fontes militares. Então, eu lembro lá que o pessoal ficou muito bravo com a questão, e aí teria instaurado esse inquérito policial militar para apurar esse caso. E dentro desse processo, eles inventaram, o próprio Exército, que colocaram esse rapaz, que ele é conhecido na cidade lá de Varginha como Mudinho. Ele tem, assim, uns problemas psíquicos, né? E ele costuma ficar agachado com a mão entre as... também, assim, na verdade, não com a mão entre as pernas, ele fica pegando bituca de cigarro, né? Às vezes o pessoal dá bala pra ele, inclusive a Kátia, que é uma das meninas que viu, ela falou assim, imagina, se fosse o Mudinho, a gente teria na hora... Porque elas já conheciam, né? Já conheciam ele. Então foi meio que... Aí pegaram a foto do Mudinho, agachado ali, e a ilustração da criatura... E aí colocaram nesse documento. Então, por isso que tentaram descredibilizar, e muita gente, sem saber dos fatos, né? Porque o caso tem muita informação. Esse caso, ele é fantástico, ele é fascinante, porque tem muita informação, né? E aí foi que deu que começaram a descredibilizar, tirarem sarro delas, mas houve
muitas pessoas que se envolveram naqueles dias, né? No caso Varginha. E aí a gente comecei a ir Varginha, a primeira vez que eu estive lá foi em 2004, para um evento histórico que teve de ufologia lá. Aí depois eu comecei a ir em loco em 2006, começar a investigar. Eu ia muito com outro colega, ufólogo também, Paulo Aníbal, ou às vezes eu ia sozinho. E aí quando foi em 2015, mais ou menos, eu me uni com 2 parceiros de pesquisa, que é o João Marcelo Marques Rios, de Minas, hoje ele mora em Curitiba, e o Jordano Mazzucci, que é um rapaz de Carazinho, lá do Rio Grande do Sul. Então a gente se uniu e a gente começou a investigar esses casos, e agora recentemente a gente também teve mais um colega que está nos ajudando sempre, que é o Roberto Munhoz. Ele tem um canal também, fazer a merchan do projeto. Pode ficar à vontade. Fica à vontade aí. Do Projeto 93 lá, e então a gente tem levantado essas informações. Então em 2015 a gente resolveu revisitar o caso Varginha, porque a gente tinha todas as informações dos ufólogos, o Birajara, o Pacatini, né, o Covo infelizmente faleceu, o Petit é o único hoje que fala sobre o assunto, que ele esteve lá na época. O João Marcelo, que é o parceiro de pesquisa, ele em 1996 ele teve lá, ele acompanhou tudo, né, ele ia nas reuniões, inclusive ele foi importante porque ele localizou uma testemunha que foi um Fernando Eugênio, um médico que teria visto essa criatura lá, e ele teria comentado num congresso de nefrologia em Belo Horizonte, e um dos amigos médicos do João Marcelo estava nesse congresso ali, nessa reunião, que era uma reunião, e aí ele havia comentado, porque as pessoas estavam tirando muito sarro do caso Varginha, e ele, esse médico que é o chamado de Fernando Eugênio, ele estava, né, nessa reunião, o pessoal, você é de Varginha lá, e começaram a tirar sarro do ET, daí disse que ele pegou e falou, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês estão rindo, o caso lá foi sério, e aí ele meio que haveria comentado, e aí o João, chegou isso no João, aí o João na época, em 96, passou essas informações, eu lembro pro Birajara, Pacatini, eles foram lá, obviamente esse médico, o Fernando Eugênio, ele negou os fatos, ele até ficou muito espantado, nossa, mas como que vocês sabem disso, né, como que chegou essa informação a vocês e tal? Ele falou, não, realmente eu disse aquilo, só que eu estava brincando, só para o pessoal parar de tirar sarro, né, só que assim, esse médico aí, com essas novas investigações, a gente encontrou um outro médico que é muito amigo dele, Dr. José Marco, que é cardiologista, e o José Marco nos contou, inclusive ele aparece no documentário um pouquinho, né, nesse documentário, comentando que o Fernando Eugênio, num dia lá, num dos hospitais, que era o Hospital Humanitas, ele chamou ele de canto e teria contado, não, olha, ele perguntou, o José Marco, olha, aquele caso lá que o pessoal comenta muito na mídia, que seu nome estava lá, teve isso mesmo? Ele falou, não, essa história eu não vou contar, não aconteceu nada e tal. O José Marcos, não, mas por favor, me conta e tal, né, ele falou... Aí chamou ele de canto assim e falou, olha, eu vou contar pra você, mas se você comentar alguma coisa aí fora, eu vou negar. Daí ele comentou que ele realmente tinha visto, que na verdade o que ele teria contado para o José Marco é que ele, naquele dia ele estava no hospital regional, que era um dos hospitais, aí no momento que ele foi tentar passar assim, entrar numa sala... E aí tinha um militar lá, e o militar não deixou ele entrar, e ele conseguiu ver adentro, assim, tinha uma enfermeira e um outro médico que ele desconhecia, e aí ele conseguiu ver um pé bifurcado, e com uma pele meio oleosa, alguma coisa estranha. E aí esse militar botou a mão no peito dele e teria falado assim pra ele, não, olha, não... infelizmente, doutor, o senhor não pode passar que aqui é assunto de segurança nacional e tal. Isso que ele viria comentado com o José Marco, né? Só que o Fernando Eugênio, infelizmente, aconteceu um acidente com ele faleceu, né? E assim, uma das esperanças era que com o passar dos anos, quem sabe ele não viria a público comentar isso, e a gente comentar sobre o assunto, e obviamente a gente tem muito mais informação de outras pessoas da área médica, de Varginha, que se envolveu com esses fatos, né? Porque... Desculpa, eu tô falando já pra caramba. Não, por favor, por favor. Começa. Não, e daí eu só ia comentar que daí, pra quem não conhece o caso, às vezes, dessa geração mais nova, né, essa criatura que as meninas viram, elas teriam sido capturadas na parte da tarde, no dia 20 de janeiro. Pelos militares? Isso, por 2 militares, né, da Polícia Militar P2, que era o Marco Lixerese e o Eric Lopes, o cabo Eric Lopes. Eles estavam fazendo a ronda ali, naquele dia,
E aí eles teriam, essa criatura teria passado na frente do carro deles em um momento ali por volta das 18 horas, e aí ela foi a uma mata, né? E aí o Marco Lixeirese teria saído e capturado essa criatura com as próprias mãos, né? Não se tem assim tanta informação de como seria, até meio estranho, né? O cara sair. É uma das histórias, né, que falam. No caso, as meninas, elas estavam voltando, era 15h30, mais ou menos, não era? Isso, era às 15h30. Era a mesma criatura capturada às 18. Isso, essa possivelmente, a gente não tem dizer, é uma hipótese, né? Entendi. E só que no mesmo dia é importante dizer que tudo começou, na verdade, nesse mesmo dia 20 de janeiro, às 10 horas, 10h30 da manhã, quando tem esse terreno baldio, aí um pouco mais abaixo, no bairro, tem uma mata bem grande. E lá às 10 horas da manhã, populares ali da rua começaram a avistar uma criatura meio longe, assim. E aí diz que tinha 3 crianças que chegaram a atacar pedra nisso. E aí ligaram para o corpo de bombeiros, para a polícia militar, na época, reportando esse animal estranho. E aí o corpo de bombeiros foi acionado, eles pegaram redes, né? Aqueles aparatos que geralmente o bombeiro usa para resgatar os animais, né? Isso, para resgatar animais, peçonhentos, enfim. Aí eles foram para lá e diz que encontraram assim essa criatura e fizeram a captura para a parte da manhã. Só que o Exército Brasileiro, a ESA, né, que é a Escola de Sargentos das Armas, que fica em Três Corações, eles já haveriam sido acionados, eles já tinha vindo alguns comboios na parte da manhã do dia 20, e segundo informações passadas pelo próprio militar do Corpo de Bombeiros na época, comenta que essa criatura teria sido dada, né, passada para o caminhão do Exército, dado para os militares do Exército, eles colocaram na caçamba. No momento que os bombeiros capturaram essa criatura na rede, eles colocaram essa criatura dentro de uma caixa, aí fecharam, né, essa caixa, aí esperaram até o Exército vir, e desses bombeiros que comenta na época, inclusive ele gravou esse depoimento no dia 16 de fevereiro de 96 para o Vittorio Pacatini. O Vittorio Pacatini descobriu que ele tinha visto alguma coisa estranha, ele foi lá, só que daí qual que é o depoimento dele? É que ele não estava no momento da captura, mas quando os amigos passaram o rádio, né, para que o capitão, que era o capitão Maciel na época, se deslocasse até o local, no momento que eles chegaram até o local, ele comenta que esse militar chegou junto com o capitão, essa criatura já estava dentro da caixa, ele não chegou a ver, só que ele escutava um zumbido de enxame de abelha, como se tivesse criatura fazendo enxame de abelha, né? Com barulho, e aí foi nesse momento que teria sido, ele comenta que passaram para a ESA, para os militares do Exército, e aí na parte da manhã já levaram essa criatura, teriam levado para a Escola Sargento das Armas em Três Corações, né? E aí, nesse mesmo dia, daí às 15h30, as meninas avistam, aí às 18 horas é feita a segunda captura por parte desses 2 policiais, e aí é levada essa criatura para o hospital regional, essa criatura ela permanece lá da parte da noite até mais ou menos 1h do dia 21 de janeiro. Aí ela é transferida para o outro hospital, que era um hospital melhor equipado e um pouco mais longe do centro da cidade. Já mais afastado. Para não chamar tanta atenção, porque pelo que a gente conversa com as pessoas lá em Varginha, até as pessoas que estiveram lá, souberam, eles comentam que já no momento, algumas pessoas do próprio hospital comentaram, nossa, tá muito estranho aqui, os militares estão aqui, eles fecharam a área e tal, não deixaram ninguém entrar e tal, né? Cena de filme mesmo. Cena de filme, principalmente era da radiologia, né? Lá, que diz que a gente conversou com um funcionário que trabalhava lá, e o funcionário fala que ele não pôde entrar, ele mesmo com a funcional dele, os militares não entram pelo outro lado. Falou, bom, eu trabalho aqui, não. Infelizmente não dá. Deixaram ele entrar. Não deixaram ele entrar. Alguma coisa tinha. E não só ele, tem vários outros pessoais da área médica. E depois de 26 anos estudando esse caso, qual que é o seu veredito que eu pergunto? Conclusão, Sua né? conclusão? Disso, eu só tenho uma pergunta. Sim. Aliás, 2 pequenas perguntas, né? A Sim. primeira é que tem essa questão aí do fato oficial, de que era o Mudinha. Sim. Né? Mas em relação às meninas que avistaram,
Por que elas ficaram quietas, não falaram mais nada? Foi uma pressão do governo? Tem uma história, né, que diz que homens estranhos foram lá e meio que intimidaram elas, né? Sim, sim. Mas o que de fato fez com que elas não tocassem mais no assunto? No caso Varginha, existem muitas coisas que se falam também que vai aumentando, né? As coisas vão se criando. Mas no caso das meninas, elas ficaram realmente um bom tempo ficar calado, mas não por nada elas, né, falaram que nunca, na verdade, nunca foram ameaçadas por parte do governo, nunca pediram para elas pararem assim diretamente, né, ameaçando. Mas elas comentam que devido à chacota também, muita tiração de sarro que estava ocorrendo na época, então elas ficaram muito tempo sem falar. Agora, ultimamente, nesses últimos anos, a gente, né, como fez alguns trabalhos de audiovisual e a gente conseguiu entrevistar elas, então elas estão um pouco mais agora abertas, inclusive elas estão falando novamente publicamente. Certo. Né? É porque parece que está havendo uma preparação para... Né, o pessoal comenta, o pessoal, muitos eventos, né, que estão acontecendo, estão preparando que foram acontecendo, o pessoal comenta, né, muito isso, o pessoal da ufologia em geral acredita muito, né, nessas tá chegando hipóteses. A hora. Isso, o pessoal comenta muito isso, né. Então, voltando a falar lá dos Homens de Preto, aí o que acontece? Eles falam que parece que foi maio de 96, abril, maio já. A dona Luísa, que era mãe da Valquíria Liliane, ela recebe uma visita de 4 homens, e aí eles já adentram lá a casa dela, para resumir bem a história, a maioria das pessoas já conhecem nessa história, eles oferecem um dinheiro para que se a Liliane ou a Valquíria fossem na TV desmentir esse fato, aí eles pagariam um dinheiro vivo mesmo ali, elas só teriam que aceitar, eles marcariam, agendariam uma entrevista, não sabiam para quem, e aí elas desmentiriam, que era para elas falarem, não, a gente se confundiu, a gente viu um animal, um estranho. Viu o rapazinho lá. Ou viu alguma outra, exatamente. E aí daí a dona Luísa foi muito assim, moço, como que eu vou fazer isso se eu não sei nem o que minhas filhas viu, né? Como que eu vou fazer isso? Aí ela, muito humilde na época e tal, não aceitou. E aí diz que eles ligaram novamente uma outra vez, ela decidiu que não, né? Que não ia falar e tal. Então houve uma tentativa de suborno. Persuasão de suborno ali para que elas... Porque assim, já pensou você tá lá na sua casa, recebe a visita do Will Smith lá na sua casa de terno, né? Um cara de terno preto, cara com óculos. À noite e o cara de óculos de sol lá, o Will Smith aparece. Imagina então, só, que a expressão temos aqui gelada, um sabe? equipamento para você. E um dos fatos, assim, do caso Varginha, que é mais interessante, assim, que é incrível, são a parte militar, que eles comentam, porque houve depoimento desses militares, tanto do Exército e parte ali também do Corpo de Bombeiros, né? E a gente conseguiu localizar certos desses militares da época, e é muito interessante que alguns deles continuam afirmando que ocorreu, e alguns deles começam hoje, estão negando, não, aquilo lá eu inventei na época para parecer muito estranho. Eles já meio que vão para a versão oficial, né? Fala, não era nada daquilo. Não era nada né? daquilo, aquilo lá eu inventei por causa, não sei o que, eu fui influenciado e tal, mas na verdade... Teve dinheiro que rolou aí. Então, pode ser. Pode ser. Só que ao mesmo tempo eu acho que eu fico na minha cabeça pensando até que ponto, né, eles iriam se expor como militar, era muito fácil de isso vazar, e aí ele como um militar, por exemplo, ia receber cadeia, dependendo, poderia ser preso, poderia ser expulso da corporação, né? Então, tem tudo isso, eu acho que... Tudo isso mesmo. Porque a gente procurou recentemente um deles, né, inclusive do Corpo de Bombeiros, esse que hoje ele nega todos os fatos, mas eu acredito que ele esteja omitindo. Ele não quer se envolver mais, entendeu? E aí o mais importante que eu ia falar, que é esse rapaz que era do Exército, que teria participado de parte da operação de transporte dessa criatura, que saiu do Hospital Humanitas, foi para a ESA, e da ESA levaram para Campinas. Né? Esse também também vai ser falado sobre esse assunto no documentário, assim. Esse não nega? Não, esse fala como foi. Entendeu? É muito interessante. Pô, legal, e aí tem outras pessoas também, tipo, da parte da área de saúde, pessoas que teriam feito radiografia nessa criatura, possivelmente essa criatura, porque ele não chegou a ver, porque ela estava dentro de um saco plástico de zíper, de cadáver, só que um cheiro muito forte de amoníaco. Outra questão também que desse caso, tem várias partes dele, o cheiro de amoníaco muito forte, enxofre, algo parecido, né? Mas assim, Marco, desculpa a pergunta, mas por que
o governo tem que omitir isso da sociedade, assim, para, vamos dizer assim, proteger do quê? De uma vamos dizer assim, uma loucura da sociedade, de uma... Só complementando a sua pergunta ainda, né? Vocês podem ver que todos os governos, eles tentam omitir isso. Sim. Eles têm uma segurança maior com isso. O governo brasileiro teve... No caso seria para usar para o próprio interesse, talvez, ou sei lá, se for alguma tecnologia diferente, usar para o país em si que descobriu, enfim. Isso é uma coisa que falam muito dos Estados Unidos na Área 51, né? Eles escondem para supostamente usar a tecnologia para eles. Né? Para ter vantagem sobre outros países. Exato. Exatamente, essa questão do acobertamento e por que eles não revelam, assim, são hipóteses que a gente tem, eu acredito, né? Existe uma política de acobertamento que intercala entre vários países de não revelar sobre esse assunto. Inclusive, esse caso Varginha é um exemplo. Os militares, os americanos estiveram aqui e levaram essas entidades para lá, para os Estados Unidos, né? Eles que meio que instruíram tudo como que deveria ter sido e tal. Existiria essa parte essa política de acobertamento, justamente dizem que para a população não entrar em colapso, porque senão vai ter muita euforia, as pessoas vão começar das religiões, né? Porque daí vai um pouco... A filosofia em si, ela vai abrangendo tão grande. Mas isso não é necessário para nossa evolução? Porque ficar só no que... Sim, mas é um controle que há por parte deles, né? Inclusive a Marta, irmã do Xerezi, ela comenta, porque ela fala, não, meu irmão participou da captura, sim, e foram, sabe, ele morreu, ele veio a falecer 26 dias depois da captura por uma infecção generalizada, segundo ele teve contato o médico. Segundo ele teria, segundo a história, né, se contaminado através da captura. Quando ele capturou aquele ser, ele teria passado uma substância, alguma bactéria, que teria deixado o sistema imunológico do Marco... Isso gerou uma infecção nele. Pode ter sido um sistema de autodefesa Isso. Tem outras pessoas, ufólogos, inclusive o principal, as pessoas lá, eles não acreditam mais nessa hipótese de que o Marco Xerezi... ele morreu em virtude da criatura. Teria uma outra explicação lá. Eu prefiro não comentar. Na verdade, eles sempre vão procurar uma outra explicação. Mas esses foram os próprios pesquisadores sérios e tal. Mas assim... Você prefere não comentar? Porque coisas que juridicamente melhor não comentar. Beleza. Mas a parte a gente entrevistou o Cesário Lincoln Furtado, que foi o médico do Xerezi. Ele fala que ele realmente nunca viu um caso daquele e que ele acredita realmente que o caso que ele capturou o ET. Ele falou mais ou menos, para resumir bem, né? Então, daí a Marta, só para falar disso, voltando lá da questão da política de cobertamento, ela comenta que na época, devido ao respeito pela família do Marco Xerezi, né, na cidade de Varginha, ele era policial, diz que tinha familiares anteriores também que serviam na polícia, alguns militares chegaram para a mãe e falaram, olha, realmente aquele caso é real, aconteceu mesmo, mas nós não podemos expor isso a público, devido a essa questão, diz que foi comentado, porque senão a população vai entrar em colapso, né? Aquela velha história. Uma coisa que sempre falam, né? Que a população vai entrar em colapso, que vão se amedrontar, enfim, E aí entra a parte lá da década de 70, 80, lá antes até 60, o pessoal já comentava da Área 51, né? Lá dos Estados Unidos, que, por exemplo... às vezes acidentes que aconteciam com naves ou extraterrestres que eram capturados eram levados para lá. A Área 51, assim, ela é uma base muito, muito grande. Ela é muito, muito grande e assim, lá ela fica no deserto de Nevada. A cidade mais próxima lá é Rachel, que é uma cidadezinha bem pequenininha. Mas você já foi pra lá? Eu já tive lá a oportunidade. Esteve lá? Eu tive lá em Rachel. Em Rachel. Em Rachel, que na verdade é o Little Alien, que é tipo um café. Não, o Little Alien, assim, ele é um café nessa cidadezinha de Rachel, que todo mundo, até funcionários da Área 51, às vezes vão lá tomar um café, então ele é legal que ele é todo estilizado, temático, exatamente estilizado, é temático na questão ufológica, tem
nave, assim, os ETs, eles vendem camiseta. Pô, E é nesse lugar que eles vendem um possível mapa de uma rota para as bases lá? Porque parece que tem 3 portões, né? Área 51. Eles têm. Você até pode chegar na catraca ali. Mas é convidado a se retirar. Exatamente. Você não pode ultrapassar de uma placa que tem a warning. Que se você passar dessa placa, aí eles... Simplesmente eles te fuzilam. Podem te fuzilar se quiserem. Eles têm autorização, né, pra eles isso. têm autorização que já tá na placa ali, né? E então ali tem o tour também, obviamente. E assim, ó, se eles estivessem defendendo ali, por exemplo, pensa, você é fuzilado, cara. Quer dizer, é pouca coisa que tem ali? Alguma coisa Entendeu? tem ali. Então, aí a Área 51 é o seguinte, como ela é uma base militar, assim, na verdade, assim, lá eles utilizam... Eles fazem várias coisas, não é só essa questão... Experiências também não somente de ufologia, que assim, ela é tão grande que na época, diz que se chama Área 51, porque naquela época os Estados Unidos só tinha 50 estados. Aí de tanto ela sendo do deserto lá tão grande, ela ficou 51º estado. Então, um codinome, ele era 51, porque ela é tão grande que eles falam que é como se fosse um estado, né? Então, lá dentro existem muitos hangares, muitos galpões, muitos setores, né? E um dos setores, que eles chamam do Groom Lake, que fica na base S4, que seriam esses hangares, onde eles teriam esses Black Projects aí, que eles faziam a engenharia reversa de objetos aéreos que haveriam sido capturados, por exemplo, a de Roswell, né, que é a famosa queda de Roswell. Famosíssima, né, cara? O número 1 do mundo, né, teria caído. Que foi em 1947. 47? Isso. 47. E aí, por exemplo, eles pegaram... Foi o primeiro caso, não foi assim que deu repercussão? No caso. Da era moderna da ufologia, assim, que deu aquela repercussão, foi... 1947, Roswell. Isso, Roswell. E aí eles teriam capturado as criaturas, né, depois da queda, e a aeronave teriam levado para lá, e segundo informações até de pessoas que haviam trabalhado lá, uma dessas pessoas, que é muito polêmico, inclusive, assim, o relato dele, muita gente acredita, muita gente não acredita, é o Bob Lazar. Bob Lazar, nossa, isso, ele foi, isso. Que ele é um físico, né, ele foi convidado para trabalhar lá, e ele trabalhava nesses projetos, aí ele diz que viu lá esses objetos, ele descreve, né, eles comentam até de como seria dentro de uma nave e tal, diz que era até um desperdício de espaço, parece um salãozão, assim, com uma tipo com uma cadeira, assim. Ele não conseguiu, a princípio ele achava que aquilo lá era, ele comenta que era aeronaves humanas, secretas, de monitoramento, para finalidade, né, bélicas e tal, mas aí depois ele diz que lá vendo ele conseguiu perceber que não era daqui, aqueles objetos. E aí eles faziam tentativas de voos com esses objetos. Assim, e aí diz que ele comentava na época, isso aí foi final dos anos 90, ele falava, não, final dos anos 80, a início dos anos 90, ele falava até assim pro pessoal, não, vocês podem ir lá, tipo, quarta-feira, em tal local, fora, obviamente, da base, o pessoal subia, vocês vão ver os testes que vão fazer lá. E aí existem vídeos em documentários da época que mostram realmente o pessoal indo lá e eles filmam esses objetos sobrevoando lá e teria, segundo o Bob Lazar, seria os testes, né? Tentariam, vamos dizer assim, manipular a tecnologia. Eles tentando descobrir como que aquilo ali funcionava. E diz que eles tinham feito muito pouco avanço, muito pouca descoberta, né? Certo. E diz que daí falam que muito do que nós temos hoje de tecnologia, touch e tal, aí eles comentam que... Tem os rumores que vêm de lá, né? Que vem tipo, né, dessa parte, assim. E uma coisa que falaram também, um rumor, né, na verdade, não dá pra dizer que é verdade isso. Sim. Mas que quando ele falou isso, vão lá na quarta-feira que vocês vão ver os testes. Uhum. O pessoal começou a dizer que o deserto de Nevada tem o céu limpo, mas na região da Área 51 tem nuvens ali. Aí entram rumores de que os próprios militares soltam as nuvens para encobrir. Nossa, que doideira. Pra proteger. Para poder encobrir os testes. Para não ter sobrevoo ali. Para o pessoal não ver, né? É que vai gerando muita lenda em cima, né? É mais uma das lendas, né, do que falam. O que falam mesmo lá, inclusive...
é muito louco que eu fiz assim, a segunda vez, né, eu fiz esse trajeto que ia pegar a Extraterrestrial Highway. Peguei lá embaixo, nossa, acho que eu dirigi mais ou menos umas 4 ou 5 horas até chegar em Rachel. Então, nesse percurso, eu lembro que já era noite, pô, cara, dava um cagaço, porque é o seguinte, ninguém na estrada, era no meio do deserto, do deserto, e eu não via nenhum carro indo, e muito menos um carro vindo. Então, era sozinho, não tinha iluminação elétrica, e não tinha nenhum posto de gasolina. Ainda bem que eu já meio que sabia, né? E tinha enchido o tanque. Mas e se fura um pneu, sei lá, qualquer coisa ali, entendeu? Aí eles falam que nessa rota não pega satélite nenhum. Diz que tem uma interferência eletromagnético, né, que eles falam, que bloqueia o sinal. Bloqueia todos os sinais, aí eu lembro que eu tentava sinal de qualquer jeito. Pode ser também porque lá é isolado, né? Enfim, mas eles falam que existe esse bloqueio. E uma coisa interessante da Área 51 é que, numa oportunidade em 2012... eu fui convidado até pelo James Fox, na época, para produzir um episódio de uma série chamada Chasing UFOs, que foi veiculado pelo National Geographic, e aí eles vieram, né, os americanos para cá, a gente produzi, aí eu me lembro que a gente foi filmar uma parte lá em São Tomé das Letras, que fica próximo, tanto que eles iam falar também de São Tomé. O duro que o Chasing UFOs, já para deixar aqui, era um programa... não era um programa, é um programa totalmente, assim, sensacionalista. Eles não estavam preocupados realmente com a verdade dos fatos, né? Inclusive, eram 3 apresentadores. Tinha o Raider, o James Fox e o Ben. O Ben, eles eram em 3 apresentadores. O Ben, ele era um cientista, um gênio, assim, sabe? Ele trabalha para o governo americano. Só que lá ele não gostava muito de falar. Eu me lembro até que a gente estava... antes em São Paulo, a gente estava num jantar, e aí o James estava eu e os 3. Aí o James falou: e aí, Ben, vai falar pro Marco, não? Onde você trabalha? Daí ele ficou assim, nossa, daí eu nunca. Ele falou assim, falei, por quê? Aonde, né? Ele nunca. Falou, ele trabalha na Área 51. Daí ele ficou vermelho, assim, eu me lembro. Ficou bravo, assim, sabe? Ficou vermelho. Ele falou, James, tipo, eu não posso ficar. Não pode ficar falando isso e tal, né? Tinha até meio conspiraçãozinha, assim, né? Mas. Aí, beleza. Eu fui entender. Não, eu falei, não, deixa quieto. Eu vi que ele ficou mesmo bravo com o James, né? Aí, beleza. Ficou sem graça e ficou. Ficou meio bravo, né? E tal. Só que daí, beleza, foi lá, a gente se conheceu, foram os dias. Aí, lá em São Tomé das Letras, aí eu lembro que. De bastidores essa história. A gente, uma noite lá, eles queriam ir conhecer, tomar cachaça, né? Porque ela é a famosa do Brasil, cachaça. Aí tinha a casa lá, a gente foi lá entrar. E aí começou a tomar cachaça lá, e todo mundo, e o Ben, né? Aí, eu não lembro que eu cheguei a falar, vou aproveitar aqui, né? Vou perguntar, né? Pô, o cara trabalha na 51, pô. Ah, obrigado. Valeu. Aí ele falou assim, eu perguntei e falei, olha, Ben... Eu lembro que o James comentou esse negócio aí da Área 51, mas fica tranquilo, eu acho que nada acontece lá nessa Área 51, eu acho que é tudo balela. Tudo balela, o pessoal tudo invenção, fala, conspiração, né? teoria e não sei o quê. Aí ele pegou, parou assim, falou, olha, Marco, muito sério, ele já tava meio chumbado, né? Da cachaça brasileira. Da cachaça, né? Ele falou, olha, Marco, não é bem assim, tem algumas coisas lá, só que são projetos que a gente não pode falar. Obviamente, muitas das coisas lá não tem nada a ver com essa questão ufológica, de ET e tal. Tem uma certa parte que eu posso dizer que tem alguma coisa, mas eu não posso mencionar não e posso tal. Eu sempre sou... tipo assim, ele quis dizer assim, sempre estava de olho nele, assim, no que ele falava, nas coisas que ele expunha, então era um assunto que ele preferia não falar. E realmente ele mora em Las Vegas e ele pega o avião para ir trabalhar lá dentro, num setor dentro da área 51. Mas a maioria das pessoas, acho que trabalham na área 51, já trabalharam, elas devem ter, assim, um certo acompanhamento mais perto do governo, né, por informações confidenciais. Deve ter algum contratinho também que se contar... não somente dessa parte assim, ufológica, mas da parte também de estratégia militar, né, dos Estados Unidos ali. Porque uma declaração de um por exemplo, um ex-funcionário da área 51 pode acabar com a estratégia do país. Compromete inteiro. tudo, né? Pode comprometer, exatamente. Pessoal, só falando do pessoal que está conectado aqui com a gente no YouTube... vamos lá, Projeto 93 está na área. Ô, Roberto. Boa noite, grande amigo Marcão aqui. Vamos lá, Alessandro Barzi. Boa noite, Marcão. Forte abraço. Ricardo Chaves, boa noite a todos. Sérgio Felipe com a gente. Boa noite, meninos. Sucesso na segunda temporada. Murilo Cruz.
Salve, moçada, topem esses caras. Fernando Pires, boa noite. Boa noite, querido irmão Marcão. Arthur Neto OVNI. Arthur grande... Neto OVNI. É o grande pesquisador lá do Rio de Janeiro, da Serra da Beleza. Ele tá assistindo aqui, ele tá acompanhando. Tá nos acompanhando aqui. Abração, Arthur. Aí, abração, Arthur. Grande Neto. abraço. João Marcelo, grande Marcão, o ufólogo número 1 do Brasil. Abraço do canal João Marcelo. Isso aí é só puxa saco. Abraço, João. João é meu parceiro, meu irmão aí de pesquisa do Ele tem o canal, né? O canal João Marcelo. É o maior acervo de temas ufológicos do Brasil, é o canal dele. Olha só, sério. Sim, O cara é o maior colecionador de tudo. Ele manda legendar, ele gasta do bolso dele mesmo. Tipo, tudo que sai na gringa, ele manda pra cá, manda os caras colocarem legenda e disponibiliza pra galera de graça lá. Puta, aí sim, é o expert, gente boa pra caramba. Abraço, João Jordano, abraço. O João tá conectado com a gente também, o Fernando José Atiari. Atiari, né? Abração. Fala, Marcão, acompanhando aqui o caso Varginha. Lembrou a viagem de 2009 com PA? É PA, Varanda e Porto Ferreira. Putz, nossa, Varanda é o grande... Nossa, o Varanda infelizmente faleceu já, grande pesquisador, eu me influenciei muito. Vocês viajaram em 2009, é isso? Sim, quem que falou isso? Sabe quem foi? Fernando José Atiari. Pô, Fernando, abraço, cara. Foi momentos inesquecíveis lá de pesquisa. A gente fazia muita pesquisa de campo, né? Ufológico com o Varanda. O Varanda, posso me dizer assim, que é um dos professores. Certo. É muito antigo, pesquisador raiz de campo, né? Aí em 2009 vocês foram fazer uma viagem de campo mesmo? Fomos, a gente, nossa, praticamente sempre fazia. Aí a gente foi, acho que fizemos... Não sei se você está falando Porto Ferreira ou foi Lambari. Teve muitas aí. Porto Ferreira. Daqui. Porto Ferreira, né? Isso, maravilhoso. Um abraço pro pessoal de Porto Ferreira, também já realizou evento lá. Locais com incidência, né? De avistamento. Tem algum lugar que tem mais incidência assim que você fala, pô, isso aí é figurinha carimbada? É difícil dizer não. Geralmente... Assim, é que não tem como dizer, né? Mas assim, parece que os locais que mais aparecem são locais que, sei lá, são locais mais isolados e que tem uma grande questão de mineralogia, por exemplo, minério é muito amplo, né? Por exemplo, aqui na nossa cidade, o Morro de Ipanema, Fazenda Ipanema, ela é constituída de magnetita, o morro, que é o ímã de ferro, né? E aí, tem muito avistamento lá. Será que isso, de alguma forma, atrai a... Então, não sei. Isso são hipóteses que teóricos comentam, né? Porque, geralmente, onde tem avistamentos, assim, tem uma maior concentração de relatos, locais onde tem... Grande minério. Minério, não só minério, biodiversidade, da natureza, de plantas, de mata, né? Campo aberto, mais isolado. Aí o pessoal comenta que às vezes esses minerais poderiam ter alguma propriedade que para nós a gente desconhece, mas que para eles podem utilizar dessa propriedade, talvez, de algum minério que a nossa ciência desconheça, entendeu? E são hipóteses, né, que o pessoal comenta, né? Que não pode, muito pode louco. ser que seja. Pô, feliz aí a galera, tudo acompanhando. A galera tá acompanhando aqui galera também. Aí. Mandar um beijão para Ariane Monteiro Penhalver, que tá aqui com a gente. Débora Mota, aqui o Punga. É o Punga. Boa noite, Marcão. Punga tem um podcast de ufologia também, ó, Cabana de Mistérios. Como que é? Cabana de Mistérios. Puta que da hora esse nome, cara. Cabana de Mistérios. Muito show de legal, bola. Hein? Podcast só sobre ufologia. Só sobre ufologia, aí, mistérios. Né? É uma boa pra gente acompanhar. Aí, né? Bom conteúdo. Cara, eu adoro legal conteúdo, velho. Minha mãe também, meu pai, nossa, lá em casa. A gente troca muita ideia sobre isso. Vidas extraterrestres. Vamos lá. Jefferson dos Santos, boa noite a todos. Tem o Bruno França, tá com a gente também. O Geraldo Antônio Bruzinga. Boa noite, Marco. Geraldo. Abraços de BH. BH, é gente boa. Abração, Geraldo. Faz tempo que eu não falo com você. Ele filmou um OVNI, ele com a filha dele, através de um telescópio. Inclusive tá no meu canal lá depois, se quiserem... Nossa, vamos entrar nesse... pra colocar aqui na... se der lá, ele é muito interessante. Cara. Porque assim, o vídeo dele eu enviei para 3 especialistas de análise de imagens. Um que foi o Ricardo Varela, que é um engenheiro no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O outro é o Tony Najar, que é perito da Polícia Científica de Curitiba. Ele também é ufólogo e ele analisa as imagens. E mandei para o Jamil Villanova, que também sabe
sabe analisar inserções gráficas, né? E aí os 3 me mandaram um retorno dizendo que aquele objeto eles não conseguiriam classificar, então poderia talvez classificar como OVNI. Não que seja algo, uma nave extraterrestre, é um objeto voador não identificado. Certo. Mas é muito interessante esse que o seu Geraldo teria porque filmado, quando fala OVNI, as pessoas elas já associam o ET, a verdinho e tal, não sei o que e tal. Sim. Mas OVNI, pro pessoal que tá acompanhando na Boa Podcast, é um objeto voador não identificado. Nem sempre é sempre vai ser uma nave, né? aquele TTzinho verdinho lá, gasolina com tudo, não sei o que. O disquinho voador, né? Sempre... exatamente. Isso. O pessoal acompanhando aqui também, ó, Digos Pizzaria, a gente já vai falar bastante da Digos Pizzaria. Boa. O cheiro, né? Nossa, aqui o gordinho aqui, ó, já tá... já estamos de olho aqui. Tá. Aí o pessoal aí também tudo louco pra comer. Gordo Digos aqui, Pizzaria. Estamos com a Van Cake, bolos e doces também. Vamos falar da Van Cake hoje. Tem, aí depois de falar de pizza e de doce, vou falar da Horus Academia. Temos uma academia. Horus Academia com a gente. Vai dar aquela equilibrada, né? Tô precisando de uma academia também aí. Ó. Comer a pizza e na academia. Come à noite e de manhã tá aí lá durante o dia vai lá treinar. Vai queimar as calorias. Estamos com o Restaurante Torrão para a hora do almoço. Instituto Emberese está com a gente também. Instituto Emberese. Estúdio Rafox. A gente vai falar de todos esses parceiros, patrocinadores do Na Boa Podcast. É uma honra, um privilégio enorme pra gente estar com vocês aí, beleza? O pessoal aqui também, ó, Rubão Nadeira. Ô, Rubão! Tá aqui, ó, acompanhando também, hein? O Rubão, ele é uma testemunha do caso Varginha, assim. É uma das testemunhas, ele? Ele é uma das testemunhas. Inclusive, ele aparece no documentário também. Ele viu o comboio do Exército. E aí é legal o contato sobre o Mudinho também, uma coisa que ele fala, porque é o seguinte, a história dele é o seguinte, eles estavam jogando futebol lá num ginásio, né, que é o famoso ginásio do Marcão. E esse ginásio, ele fica muito próximo ali ao bairro ali do Jardim Andere, entre Santana, né, Santana e Jardim Andere. E aí, onde as meninas viram a criatura, é um bairro acima aqui, né, e aí esse ginásio ele fica numa avenida. E aí todo sábado eles se encontravam lá para jogar pelada de futebol, aquele 10 minutos ou 2 gols, né? Certo. E a galera ia descendo para lá. E aí eu me lembro que o Rubão comentou que na época, porque assim, onde as meninas viram a criatura, o muro que essa criatura estava agachada, ela era o muro de uma lanternagem, de uma mecânica, né? Lanternagem, que é Zé Cavalo, lá que pertence, né, a esse local, ao muro, né, e aí o rapaz que trabalhava lá, o Luciano, teria descido e comentado antes com eles lá, acho que por volta de umas 14 horas, 14 e pouco do dia 20 de janeiro, olha, parece que o pessoal escutou o exército lá, parece que atiraram, né, escutaram um barulho de fuzil e tal. Aí o pessoal já ficou meio, né, ressabiado, jogando futebol ali, beleza. Aí disse que eles estavam na frente lá do ginásio esperando, e antes de entrar nessa parte do Rubão, ele comenta que esse momento que era entre as 14, quase 15 horas, o Mudinho tava lá na quadra, entendeu? Então ele mais outros que estavam jogando futebol lá, falam que o Mudinho tava lá na quadra, então já tira o Mudinho dali do local de onde ele estava, que foi falado que pro exército. E outro, o pessoal jogando bola, os 10 minutos, 2 gols, no mínimo 5 de cada lado, no caso, são 10 já. Gente, né? Ele falou que tinha mais, eu até perguntei de novo tinha pra time ele. De fora também. Esses dias, diz que tinha mais de 30 pessoas lá. Nossa, sabe? Aí gente mesmo, tinha. E aí desmentia a versão oficial, vamos dizer assim. Isso. Aí diz que daí eles estavam lá na frente, aí passa 2 caminhões lonados do exército, subindo, né, sentido lá pro Jardim Andere. Aí eles olham, aí acho que ele tava com mais 2 ou 3 amigos, aí ele resolve e fala, vamos lá ver, vamos. Aí ele vai lá, diz que eles sobem, eles perdem um caminhão de vista, né, mas o caminhão, eles deduziram que provavelmente teria virado. Eles viram numa rua, no momento que eles entram nessa rua principal, que é a rua que é uma da rua que cruza, né, essa avenidinha, é a Benevenuto Brasvieira, que é o local do avistamento das meninas, do terreno baldio. Eles estão subindo, aí ele fala que ele vê os 2 caminhões do exército, só que bloqueando a rua. Um pouco mais para baixo e o outro estava um pouco mais para cima. E vários militares para fora, estavam com fuzil, né, normal ali.
E aí diz que eles foram tentar passagem ali, aí eles fizeram ali o cordão, né? Falaram, não pode passar aqui, não pode passar. Daí diz que o rapaz, o Luciano, falou, não, mas eu esqueci minha carteira, eu trabalho ali em cima, eu esqueci só minha carteira, lá a gente vai pegar. Não pode passar aqui agora, não. Daí acho que o Rubão falou assim, mas tá na Constituição, o direito de ir e vir, né? Certo. O direito de ir e vir. Ele falou, não, tipo, eles meio que foram tentar forçar a passagem, diz que eles ergueram o fuzil assim. Aí tem certeza que você quer esse direito de ir e vir? Tem certeza? Aí ele... Nossa, cara, isso daí eu falei, daí o Rubão fala, nossa senhora, aí foi um momento que, né, foi estranho. Daí ele fala que de repente vem um Fiat Panorama com duas pessoas dentro, aí eles passam bem assim na rabeta do caminhão, né, na traseira, porque assim, eles estavam bloqueando a rua praticamente, aí esse carro Panorama, ele veio assim no canto e foi passar assim por trás, e daí ele falou que ele passou assim, aí diz que os militares correram, subiram em cima do caminhão, o que estava lá em cima também cruzando, o militar que estava lá subiu no caminhão, aí eles saíram seguindo esse carro. Então foi muito estranho. Isso foi às 15 horas, por volta das 15 horas do dia 20. E aí às 15h30 as meninas veem a criatura logo ali. Quer dizer, vamos lá, eu vou dar uma forçada. Não precisava disso tudo pra você prender o Mudinho, né? Exatamente, pra eles colocarem, né? Aí o Mudinho tava lá na quadra. Né? Então, aí já desmente tudo. A ver, né? Já desmente tudo. Ó, o pessoal mandando mensagem, o Rubão, né? O Rubão, no caso, é uma das testemunhas. Ele é uma das testemunhas e um dos entrevistados lá também. Que ele viu o comboio passando, e daí a barreira policial. E também a questão desse carro que entrou por fora e os policiais seguiram, os militares. Rubão Ladeira. Saudações varginhenses a todos. Isso. Abraço, Rubão. O Rubão até deu uma informação aqui pra gente. A partir da década de 1950, houve um boom tecnológico no mundo. Então entendendo onde ele está querendo chegar. E muitos dizem que é sim em função da tecnologia reversa do caso Rosso. Desculpa a minha ignorância referência à tecnologia reversa. Uhum. É como se você pegasse, por exemplo, eles tentassem descobrir como que aquilo é feito. Então, por exemplo, ele pega, por exemplo, a nave, ele não sabe como que a tecnologia é feita, o que funciona, o que tem lá. Então eles tentam descobrir qual que é aquela engenharia, como que ela foi feita, porque é uma coisa às vezes que a própria ciência desconhece, né? E aí ali eles tentariam fazer essa engenharia de reversa para conseguir descobrir esses novos elementos. Mas isso é real? Isso existe? Sim, diz que eles já fazem isso. Eu acredito que há, sim. Tem tanta coisa maluca. Eles descobrem a origem do... por exemplo, uma nave extraterrestre. Vamos supor que é realmente uma nave extraterrestre, está lá, só que, certo, como que ela voa sem combustível? Que raio, que tecnologia, como que a gente levanta Entender o processo ali da engenharia para ver como que ela vai, né? Muito difícil isso, né, cara? Porque os relatos são que as naves, elas voam muito rapidamente, numa velocidade que a gente não entende. É isso que é o mistério, assim, do fenômeno, né? Porque teve alguns casos no Brasil, inclusive um caso que é clássico, todo mundo da ufologia conhece, que é a Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu no dia 19 de maio de 86, foram detectados no radar 21 OVNIs voando no espaço aéreo brasileiro, São Paulo, né, São José dos Campos. Festival dos OVNIs. 1986, isso? E aí o que acontece? Aí como eles começaram a perceber esses 21 OVNIs, é interessante falar que não foi só esses 21 OVNIs, segundo relatos aí de várias, inclusive aqui de Sorocaba, cara, quando a gente fez o congresso aqui, o que veio de pessoas, né, assim, mais idosas, o pessoal que estava naquela época aqui em Sorocaba e viu, chegou a ver nessa noite, falou, não foi só lá em São José dos Campos, em São Paulo, aqui a gente viu também naquela noite, e aí comentam também, diz que foi visto no Rio de Janeiro, então foi um avistamento, diz que em massa, vamos dizer assim. E um fato interessante é que a defesa aérea na época, né, eles foram acionados e aí inclusive a gente entrevistou um dos controladores de tráfego aéreo, que é o Manuel Buenas. Ele estava na noite do dia 19 na Torre de São Paulo, e ele conta que ele estava lá e ele
falando com a defesa aérea e a defesa aérea falando com o piloto, porque eles mandaram os pilotos averiguarem esses OVNIs, né? Certo. E aí, acho que foi até o capitão Viliato que tava, ele comenta numa das entrevistas do Fantástico que esse objeto, ele foi captado, diz que assim, ele teria, né, eles teriam feito o cálculo lá, captado voando a 15 mil quilômetros por hora, sendo que, pô, em 1986, sendo que em 2022 a gente até hoje não chegou nisso, não chegou nisso. A aeronave que voa mais rápido chega a 4.500. Mas isso já é um ponto de conversa nossa, porque assim, a gente vê galáxias muito distantes, a gente vê planetas potencialmente habitáveis muito distantes, e assim, com o foguetinho lá do Elon Musk ainda não dá para chegar lá. Sim, então tem sondas, né? Tem outros equipamentos aí que possibilitam fotografias, imagens. Fotografia, mas chegar lá ainda não. Chegar lá ainda é bem difícil. E isso entra numa outra questão que você estava falando, da velocidade. Que nessa mesma noite, os caças, eles tentaram perseguir alguns, mas existem relatos que eles dizem que era impossível chegar perto. Perfeito, como eles relataram, inclusive está descrito nesses, são alguns documentos que foram liberados da aeronáutica, né, inclusive na época, que falam que esses objetos, parece que eles refletiam inteligência, entendeu, era que faziam manobras, assim, manobras assim que eles não conseguiam entender, né, assim, a curvatura, parece que eu lembro de um piloto falando, e também sobre essa questão de eles refletirem inteligência, ou seja, tem o Sérgio Mota, que era um controlador de voo da época também, ele comenta que um desses objetos, ele teria feito uma comunicação, talvez, através das luzes, porque diz que o Sérgio Mota, ele fala que as luzes que sinaliza, né, como que fala, aquelas... no aeroporto, a pista de balizamento, sabe, as luzes, diz que ele viu o objeto lá, inclusive tem esses áudios que são liberados hoje. Ele reporta que esse OVNI estava sobrevoando lá e ele decidiu acender as luzes de balizamento. E quando ele acendia as luzes de balizamento, o objeto vinha próximo. Aí quando ele apagava, diz que o objeto se distanciava, né? E aí tudo ele ia relatando isso, e aí tem o áudio dos pilotos, inclusive no canal do João Marcelo, tá lá os áudios hoje liberado dessa noite oficial, né? Do relato dos pilotos, da conversa no momento ali. Aí tem uma hora lá, até passou no Fantástico lá, porra, meu irmão, né? O cara lá falou, porra, meu irmão, isso aqui, bem-vindo ao Festival do Discos Voadores. Ele fala, né? Aprendeu bem, carioca. Abraço pros amigos carioca lá, tudo gente fina. E aí eu me lembro desses, né? Então aí, tipo assim, é uma tecnologia que o próprio, né, na época, então, ministro da aeronáutica, né, veio a falar sobre esses fatos, e depois a gente também teve a oportunidade de entrevistar o brigadeiro José Carlos Pereira, que era uma das maiores patentes, assim, autoridades do Brasil. Ele chegou a ser chefe de Estado, e teve uma época que ele comandava ele era responsável pela segurança do espaço aéreo brasileiro. Inclusive nessa noite, né, ele era o grande responsável, né? Ele já estava trabalhando, não me lembro se... Tava assim, ele comentou, inclusive a entrevista que ele deu foi sobre a Noite Oficial dos OVNIs também, e ele foi um dos criadores de um formulário chamado Tráfego Hotel, na década de 80, de tantos avistamentos que pilotos, né, tinham, tanto civil, militares, o pessoal relatava esses avistamentos quando tinha em voo, eles relatavam nesse formulário, que é o Tráfego Hotel, com todas as informações ali e tal, tipo um protocolozinho. E aí esse documento era enviado e era arquivado lá em Brasília, no Condabra, né? E aí foi liberado, hoje já tem mais de 11 mil páginas que foram liberadas assim, da aeronáutica, muito mais da aeronáutica, né? E tá disponível no Arquivo Nacional para todo mundo que quiser ir lá ver ou hoje baixar na internet. Hoje está muito mais acessível, né, as informações. Eles têm, assim, os governos parece que têm assim, feito uma liberada mais. É isso que eu ia falar, né? É interessante ver que os governos estão liberando o Pentágono. Mas é aquela teoria lá, né, que eles estão preparando o pessoal, terreno, né? Preparando o terreno. Pessoal, 1 hora e 10 minutos de programa. Vamos falar um pouquinho dos nossos merchans, Lucas? Vamos lá. Vamos começar com o Instituto Embeleze, Transformando Vidas.
vidas. É isso aí, para você que está buscando aí uma nova oportunidade numa área que não tem crise, Instituto Embeleze, pessoal, várias opções de cursos, com menos de 60 dias, é isso, Mauro? É isso aí, menos de 60 dias numa área que não tem crise. Por que o Lucas falou que a área não tem crise? Porque os cabelos sempre crescem, as barbas sempre crescem, o pessoal nunca deixa de cuidar aí da aparência. Instituto Embeleze, sabendo disso, tem os melhores profissionais do mercado na área da beleza, que vão te instruir a você montar o seu próprio negócio. Você que está querendo montar o seu próprio negócio, está querendo viver de renda, podendo nem sair do conforto da sua casa. Já pensou ganhar dinheiro trabalhando no conforto da sua casa, só vendo o Pix entrar na conta? Então, Instituto Embeleze está com a gente, transformando e realizando vidas, e eles estão fazendo uma promoção sensacional, Lucão. Olha só. A promoção aqui, para quem vê o vídeo ou ao vivo, ou depois, que vai ficar disponibilizado na onde, Lucão? No nosso canal, na Boa Podcast. É isso aí. Pessoal, printa e manda no WhatsApp do Instituto Embeleze, que eu vou deixar aqui na descrição, que vocês vão ganhar um workshop de automaquiagem, para vocês aprenderem a se maquiar com os melhores profissionais do mercado. Então, Instituto Embeleze, juntamente com o Na Boa Podcast. Tem restaurante Torrão, Lucão? Restaurante Torrão, uma grande opção aí de almoço para você que está no centro de Sorocaba, uma variedade enorme de pratos, tem feijoada, tem... estrogonofe, parmegiana, virada, lasanha. Você tá louco. Uma delícia, né? Poxa, restaurante Torrão. De segunda a sábado, na rua José Bonifácio 53, no centro de Sorocaba. É um almoço mais delicioso que o outro. Então peça no número 15-99617-7473, que o Torrão leva a Marmitex para você no conforto da sua casa. Então, almoço é com o restaurante Torrão. E para a sobremesa, nós temos... hoje, Van Cake Bolos e Doces. Hoje nós estamos aqui para o primeiro episódio da Boa Podcast com um bolo maravilhoso de laranja, com cobertura de limão aqui, que eu tô assim... Vixe. Eu tô quase chorando, na verdade. Eu tô olhando desde o começo, aqui, cara. Então... Quando que a gente vai atacar? Meu Deus. Nossa Senhora. Acho que vão atacar em off, melhor, né? Vou atacar em off. Vou atacar em off. Então, assim, Van Cake Bolos e Doces, bastante variedade. Tem copo da felicidade. Cones, então, bolos, bolos, né? Tem muita coisa variedade. Legal. Então, é só entrar no Instagram da Van Cake para você saber. Underline Van Cake, para você ficar por dentro de tudo, faz entrega também, então para adoçar sua vida. Como que era, o Lucão, que você tinha comentado o merchan, que eu achei sensacional? Eu tinha colocado, cara... Van Cake Bolos e Doces. Estou aqui abrindo o WhatsApp da Van Cake, só para falar pro pessoal, o WhatsApp da Van Cake, a Van Cake que trabalha das 11 da manhã até as 7, você pode fazer o seu pedido. O número do WhatsApp da Van Cake, então, é 15-99798-7144, para você adoçar a vida, faça seu pedido, que seja doce o dia, a vida e a alma. Exatamente, lembrou. Bacana, Van Cake com a gente. Digos Pizzaria, eu vou deixar essa para você, Lucão. Chama pra nós a Digos Pizzaria. Cara, quarta-feira, dia de futebol, dia de na boa, depois tem futebol. Nem fale de futebol pra mim hoje, vamos falar de podcast. E vamos falar dessa pizza maravilhosa que é a Digos. Uma variedade enorme de pizza, tem Beirute, tem esfirra. Nossa Até agora tá cheirando aqui. Até agora tá cheirando aqui. Na verdade, o estúdio todo tá... a gente tem aqui, deixa eu até ver aqui novamente os sabores, peraí. Olha só. Ai. Pô, eu vi esse aí, tá bem recheado, hein? Eu cheguei a ver também. Pior que gordinho entende de comida, hein? Então, fala aí pra nós. Frango especial. Temos frango especial. Do Pepe. E Manu. Manu, muito bem. Digos Pizzaria com frango especial do Pepe e Manu. Faça já seu pedido. Digos Pizzaria, pizzas, esfirras, beirutes. Peça pelo WhatsApp, prático e rápido. Número 15-991-22-1101. Ou no número 15-991-45-4878, de terça a domingo, das 19 às 23h30, pizza quentinha no conforto da sua casa com Digos Pizzaria. Sensacional, hoje nós estamos com Estúdio Rafox. É uma honra enorme pra gente ter tantos patrocinadores assim, né, Lucão? Exatamente, cara. É um privilégio. A gente fica muito feliz, muito grato, né? A gente agradece muito a quem tá acreditando no nosso trabalho, né? Tá junto com o Na Boa Podcast nesse primeiro episódio aí da segunda temporada. Vamos lá.
Estúdio Rafox, extensão de cílios e design de sobrancelhas. Então, ó, dica pra pessoa aí, ó, pro pessoal aí que quer ficar em dia, com a beleza em dia, Lucão. Além das técnicas tradicionais de extensão de cílios, trabalha com uma técnica nova, com durabilidade de mais de um mês. Estúdio Rafox. Deixa eu pegar o Instagram dela aqui pra vocês. @Estúdio Rafox, bem fácil. O número do WhatsApp é 15 981 35 4188. Então, anota aí, 15 981 35 4188. É isso aí, Estúdio Rafox, junto com o Na Boa Podcast. Boa. Depois da gente se matar de comer aqui, amanhã tem aquilo que é muito essencial para nossa saúde. Tem exercício físico e vai ser na Horus Academia. É isso aí, Horus Academia. Nós temos a unidade da Horus na Avenida Bandeirantes e Brigadeiro Tobias, também no Parque São Bento. Então, depois de uma bela de uma pizza que a gente não pode deixar de comer, depois de um bolo de laranja com cobertura de limão, amanhã é dia de treino, 6 horas da manhã, Lucão, tá suando lá, tá fazendo atividade física, Vamos que vamos. É bom pra saúde e faz parte do equilíbrio, né? É aquilo que eu sempre Isso digo, aí. gente. Atividade física é saúde e saúde é vida. Então cola na Horus que é sucesso. Gostei dessa, hein, cara. E a gente tá no primeiro episódio da segunda temporada, agora na de full, Lucas. E aí, cara? Isso aí, pessoal. Para você que quer vir gravar o seu podcast aqui, o seu infoproduto, legal, cara. cola na pensei nisso Difu, também, pô. que também é sucesso, gente. É de Uma full. infraestrutura de qualidade de primeira. Sensacional. Né? A gente Sensacional. até vai mudar um pouquinho o nosso cenário, vai começar a fazer temática aqui dos Com cenários. certeza. É, show de bola. E você que quer patrocinar o Na Boa Podcast, entre em contato com o Instagram. @naboa_podcast. Se a Manda pessoa- o direct lá. Isso, eu até ia falar, desculpa cortar você, a pessoa que quiser seguir no TikTok. Mesmo endereço, @naboa_podcast. Tem o nosso Facebook também, é só digitar Na Boa Podcast, que você encontra lá. Se a pessoa quiser seguir o nosso canal, Digita lá Na Boa Podcast, se inscreve, deixa o seu like, já tem o vídeo lá. Logo, logo, esse episódio vai estar disponível lá também. é isso aí. Curte lá. Marco Aurélio, suas redes sociais. Minhas redes sociais, tem um canal no YouTube também, onde a gente coloca Boa. as nossas pesquisas lá, idas a campo, é o canal Marco Leal. Marco Leal. Procura lá, Boa. se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Marco rapaziada. Leal. Isso, e daí o pessoal também quiser me achar no Facebook, é Marco Aurélio Leal. E também o Instagram, Leal Marco Aurélio. Leão Marco Aurélio. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um vídeo aí pra gente ver preparado aí? Acho que eu mandei um vídeo pra vocês. Isso, tem um vídeo aí pra gente mostrar aí pro Temos pessoal um vídeo que tá aqui de um ao OVNI, vivo. pessoal. Na verdade, é um dos poucos, né? vídeos aí. Tem muitos, né? Opa, show de bola. Vamos lá. Casimiro. E desaparece. E cada vez que volta, parece que se multiplica. Lá no Paranaíba, nossa. A luz ficou no céu de Casimiro de Abreu por pelo menos 1h30. O objeto voador foi visto por dezenas de motoristas que passavam pela BR-101. Aqui que dá pra ver. Ele brilha. Muita gente vê. E ninguém consegue identificar o que é. Um disco voador, né? Que doideira, hein? O objeto desaparece e aparece de novo. Ele não tem uma forma fixa. Veja como ele às vezes se assemelha a uma bola, mas em seguida se abre num anel e torna a se juntar. Brilha intensamente. Essa dança no céu durou 1h30 e assim como apareceu, desapareceu. Nossa, Olha e só, aí? hein? O que eles explicaram sobre essa... Então, essa esse foi uma também foi assim, anômalo, totalmente, porque foram várias testemunhas que estavam passando na rodovia e eles pararam no acostamento, e aí tinha um rapaz lá com a câmera e chegou a filmar, né, esse objeto, e foi muito louco, porque essa data, se eu não me engano, foi em 91, porque tá como 92 lá, mas eu acho que foi em 91, porque tem, inclusive, um grande colega, gostaria de mandar um abraço para ele, inclusive ele é um dos apresentadores do Hangar 18 Podcast, é um dos podcasts mais conhecidos também. Hangar 18 Podcast. Na parte de ufologia. Ele morava lá no Rio e ele chegou a ver esse objeto, só que numa localidade, o Cristiano Zoucas. Ele viu esse objeto
assim, longe. Ele nos mandou, inclusive, o áudio explicando tudo. Numa outra região, aí depois, no outro dia, ele viu na TV, ele falou, não é possível. É o mesmo que eu vi com a minha tia, né? Era o mesmo, e ele não estava tão longe ali da região. Então ele parece que tinha observado este OVNI aí, né? Enfim, aí o muito interessante é que ele vai mudando de cor. E eu coloquei esse também para retratar um caso que eu escutei essa semana de uma moradora aqui de Sorocaba, uma professora muito séria, professora, inclusive ela viu isso, mas ela fala que não sabe se... não acredita tanto assim na parte de ufologia, né? De seres, enfim. Mas ela comenta que ela foi viajar para São Paulo, não lembro para onde que ela ia, ela pegou o Cometa, aqui da aviação Cometa, e começou, e daí diz que na Castelinho, isso foi na década de 80, diz que o ônibus estava saindo de Sorocaba, foi passar ali na Castelinho, aí diz que deu pane no ônibus inteiro, daí parou, né? Não ligava, o motorista tentava. Aí diz que uma galera que tava no ônibus saiu lá, foram no acostamento, né? Tentando, já era noite, tudo... Não, era noite, tudo escuro, né? Perigoso ali. Ela falou que o tio dela, que ela tava junto, mas que acho que o tio ficou dentro do ônibus, ela resolveu sair. Aí diz que eles viram um objeto extremamente muito parecido com esse naquela parte que tem a iluminação. Ela falou que era um disco mesmo, tava com as luzes em volta, né, piscando em amarelo, verde, azul. E ela falou que não tava tão próximo, tava meio longe no céu, só que aí ela fala que tinha um senhor que tava assim olhando e tava em choque. Ele ficou olhando muito tempo. Aí o pessoal quando todo mundo do ônibus viu, o pessoal que estava dentro do ônibus conseguia ver da janela, e o pessoal que estava fora, quando começou a ver, todo mundo ficou com medo e começou a entrar no ônibus. Aí ela entrou também no ônibus e aí diz que daí eles ficaram observando esse objeto que ficou pairado, aí de repente ele foi e desapareceu. Aí diz que 5 minutos depois o ônibus funcionou. Voltou a funcionar. Então isso também é uma coisa que acontece interessante em vários casos ufológicos clássicos, onde parece que há uma interferência aí magnética ou tal, que acaba os aparelhos, muitos relatos de pessoas que estavam dirigindo na estrada, viram um objeto e tal, aí de repente dá pane elétrica no carro, Mas não tem nada a ver com o da Triângulo das Bermudas lá, né? Porque eles falam também que às vezes dá uns pane também, né? Tem muitos rumores, né? Muitas histórias sobre isso. E inclusive uma coisa que você estava falando, né? Que eles causam essa pane eletromagnética, né? Tem pessoas que falam que avistaram de suas casas, de repente tudo parou de funcionar. Acabou a força. Acaba a força, é incrível. Esse é clássico, assim, um relato clássico ufológico, né? Teve um caso desse que aconteceu lá na cidade de Peruíbe, que a gente investigou, que houve também o blackout geral do bairro lá. Mas esse também quando o pessoal, né, comenta do Triângulo das Bermudas, seria talvez algum ponto magnético do universo que teria lá que ocasionava aquelas questões, né, tanto com os barcos e com o avião também, né, que sumiu em 45 lá e tal, mas esses casos que acontecem geralmente interior e tal, o carro dá pane elétrica através de alguma coisa desse objeto que dá interferência eletromagnética e geralmente dá pane, né, nos carros. E esse que foi o caso lá de Peruíbe, que foi um caso inicialmente em 2018, aliás, 2008, caso do bairro São José, teve o avistamento de um OVNI lá, inclusive ele estava pairado sobre uma vegetação, teve uma única testemunha que viu, disse que ele indo como se estivesse voando para o céu, assim, e ele achou estranho, e ele só saiu, é importante frisar, ele estava dentro da casa dele, aí de repente aconteceu o blackout, os cachorros do bairro, que era um bairro rural lá em Peruíbe, começaram a latir, começaram a assim, ficar estranhos, e aí ele comenta que ele foi sair para ver se estavam roubando o fusquinha dele, aí ele viu esse objeto aí subindo, mas ele falou, não, acho que não é nada, não, acho que eu já bebi demais essa noite, eu tô vendo vendo coisas? Putz, tudo é fácil acreditar que tá vendo coisas e pôr uma cachaçinha brasileira, né? Aí depois, outro dia, ele acordou de manhã, e nesse terreno baldio, que era um terreno de plantas de taboas, que tem 2,5 metros de altura, elas estavam penteadas, né?
assim, como se alguma coisa tivesse descido realmente penteado lá. E interessante é que algumas pontas dessas tabuas das plantas, elas estavam queimadas, né? E aí teve o blackout, aí teve o depoimento de os moradores locais na época. Essa época tive com o Paulo Aníbal, que foi o que recebeu, um ufólogo amigo de São Paulo, que recebeu a informação. E aí o Paulo Pilon, que é um outro engenheiro de São Paulo, pesquisador, colega também. Aí a gente foi para lá, e aí depois eu fui, e aí a gente se uniu e começamos a pesquisar esse caso. Aí muito próximo aconteceu o caso de um ataque de uns animais, ataque nos cachorros. Eu já ouvi falar. Acho que foi num canil, né, Anjinhos da Rua, que hoje na verdade ele é um canil, não é bem um canil, como que se fala? É onde tem os cachorros. Abrigo? É tipo isso, perfeito. Ele é um abrigo para cães, gatos também, mas mais de cães, né? E eles tomam conta lá, tipo assim, particular, né? E lá houve ataque lá em 4 cachorros, estranhamente, foram vistos OVNIs sobrevoando à noite, segundo os funcionários de lá, e um dia, onde eles viram, era noite, o rapaz que estava lá, porque lá é muito grande, assim, é uma mata, bem na área rural de Peruíbe, então lá tem vários alqueires de terra, né? E o abrigo ele é muito grande. E aí diz que à noite os cachorros que estavam soltos, eles começaram a correr muito, todos fazendo barulho, como se estivesse seguindo alguém. Aí esse senhor que estava lá, que era funcionário junto de um outro, eles apontaram a lanterna longe, e quando eles viram, eles falam que a Xalana, que é a dona que comanda o abrigo lá, diz que eles viram tipo como se fosse uma criatura bípede, que fazia assim, mas diz que ela deu um pulo muito assim alto, que foi para dentro da mata, e quando ela entrou para mata selvagem lá, diz que os cachorros entraram tudo atrás, assim, né? E então esse foi um dia que teve o avistamento, não foi o mesmo dia dos ataques, mas aí posterior isso, teve o ataque nos animais e retiraram os testículos, os órgãos genitais dos machos, e foi muito estranho. E aí tem um laudo que foi conseguido na época por uma veterinária falando que aquilo, ela não conhecia nada que poderia ter feito aquilo do meio da natureza, né? Então ficou um mistério. Poderia ser algo fora daqui do nosso... Isso. E aí foi avistado esse ser também, mas né? O chupacabra não tem nada a ver com isso, não. Lembra um pouco do caso do chupacabras, mas ele não chegou, se eu não me engano, eu não lembro se ele chegou a sugar o sangue. Se eu não me engano, houve o corte simétrico lá das partes, né? E o mais interessante que é mistério. Esses cachorros que foram atacados, eles eram mais bravos, eles ficavam dentro das baias. E segundo a Xalana, ela fala que eles foram encontrados mortos para fora das baias, tipo assim, só que com o cadeado estava trancado. E aí no outro, daí eles acordaram fora com o cadeado trancado, só que do lado de fora. Entendeu? Um mistério muito grande, né? Quer dizer, o portão estava fechado, mas eles estavam ali do lado de fora. Tava do lado de fora. Não teria como ter saído? Não tinha como eles ter saído. Então esse ficou um mistério lá desse caso, né? Então eram vários casos que estavam acontecendo naquela região, né? Daí depois teve outro caso que aconteceu em 2017, que daí eu fui investigar também, né? O pesquisador lá, o Sucellington Saga, que é lá de Peruíbe, ele que nos chamou para fazer essa pesquisa em loco. O 2017 também foi um caso atípico lá, também um outro bairro onde teve uma vegetação que ficou toda amassada, e segundo moradores locais viram objetos em dias anteriores. Teve um senhor que a gente entrevistou lá da região que nem quis aparecer, né, só o relato dele mesmo, comentando que ele tinha visto um objeto do formato de bola, assim, do tamanho mais ou menos de um carro, né, e que não estava no alto, ele estava meio que na frente, assim, da casa dele, que é uma área rural com estrada de terra, assim, e tinha uma mata muito virgem à frente. E ele fala que ele saiu lá na frente porque o cachorro dele, Rottweiler, também estava muito oriçado? Estava muito oriçado, ele saiu para ver, aí diz que viu essa luz aí. O tamanho de um carro é pequeno, então um carro... como se fosse o tamanho de um veículo normal, né? Que tava ali. Muito louco. Tem mais tempo aí pra gente fazer uma pergunta, né? Porque na verdade, tô com muitas perguntas aqui na cabeça. Eu também, viu? Tem mais tempinho aqui. A galera tá falando aqui no YouTube, então eu vou primeiro dar uma atençãozinha pra galera, antes de fazer a minha pergunta. A minha pergunta, só pra não esquecer, porque essa pergunta, ela vem na minha cabeça, daí ela foge. Daí ela volta, daí ela foge de novo. Então, só pra gente
capturar ela, eu vou perguntar sobre maias e incas. Entendeu? Mas Eu já sei onde você quer chegar, boa. Essa eu não tenho muito, assim. Eu tenho os colegas que estudam as partes mais anteriores. Eu não tenho muita informação sobre isso. não, mas assim. a gente vai de um, bate um papo aí. Pegando Vou falar que o pessoal tá aqui conectado. Um grande abraço pro Rock Balboa. Só pra a gente não terminou o comentário do Rubão, ó. A partir da década de 1950, houve um boom tecnológico no mundo e muitos dizem que é em função da tecnologia reversa do caso Roswell. A partir de 1996 também, seria em função do caso Varginha? Entendi. Essa é a pergunta que ele... Eu converso muito com o Rubão sobre essas coisas. Tem muita coisa de bastidores daí do caso, né? Que a gente conversa aí, essas hipóteses, né? Que é muito doido, né? Assim, pode ser. E tema top demais, o Rock Balboa. Pedro Henrique, salve pessoal, salve Marcão, abraço daqui do interior de Minas, pessoal de Minas, a terra do pão de queijo. Do pão de queijo. Cara, preciso ir, é muito famoso esse pão de queijo aí. Muito bom lugar, cara. É igual a coxinha da Real de Sorocaba e pão de queijo de Minas Gerais. Isso. Olha lá, Magribe, acho que é Magribe 55. Boa noite, meninos. Marcão fala com muita propriedade. Grande nome da ufologia brasileira. Imagina, cara. Os caras são tudo gente fina demais aí, enchendo a bola da gente. Obrigado, cara. Ó, abraços aí. Puta, mas Imagina, quarta-feira chuvosa, não sei como que tá em Minas. Aqui Sorocaba e Itu tá bem, né? Tempinho bom pra comer uma pizza, comer um bolo e assistir um podcast falando de ufologia. De vidas extraterrestres. Exato. Que isso, cara. Pilon, está maravilhosa a entrevista. Abração. O Pilon é o que eu acabei de comentar, o engenheiro lá de São Paulo. Ei, Pilon, abraço Pilon, pra você. Você viu que o pessoal tá tudo aqui de olho pra ver se você não conta nada fora do eixo aqui. Já, o pessoal já vai corrigir você aqui. Meu cabeça aqui. Aqui, ó, Saga Sucedington. O Saga, um abraço pro Saga lá de Peruíbe. Olha lá, ó, ele tá falando, ó, Marcão é um ET disfarçado. Todos somos. Arquivo confidencial, olha isso aí, legal esse. É o Robertão, o Roberto. Essa comida toda é só pro cenário ou é pra comer? Você que pensa. Então, você que... Vamos só abrir a pizza pro pessoal ver. Então, não abre a pizza lá. Tem que abrir, o pessoal ficar com mais vontade ainda. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se pega bem aí. Vamos ver. Isso que é sabor de outro mundo aí, hein? Olha só, hein? Nossa senhora. Olha só. Digos Pizzaria. Vamos lançar a musiquinha da Digos daqui a pouco. Olha só, hein? Nossa, olha isso Olha aqui. que bonito, hein? Até a a caixa. Cheirando, cara. Que isso. Até a tampa da caixa tá cheirando. Olha, cheirou, veio aqui o negócio. Nossa, exalou mesmo, hein? Senhora, será que eu deixo aberto aqui? Tá bonito, né? Tá bonito. Cara, tá bonito, hein? Tá lindo. Tá lindo. A produção faltou fechar. Que recheio, hein? Vamos lá. Digos Pizzaria, isso é louco. O cheiro tá maravilhoso aqui, cara. E pra você que é de Sorocaba, você pode pedir aí e receber no conforto da sua casa, gente. Exatamente. Você pode pedir pizza, esfirra, beruti na Digos Pizzaria. E esse bolo maravilhoso da Van Cake também está nos esperando como sobremesa, Lucas. Olha só. Bolo de laranja com aquela cobertura maravilhosa de limão. Para depois do salgado, se você bater aquela sobremesa de respeito. De respeito. Meu Van Deus. Cake, Digos Pizzaria e Van Cake fazendo nosso na boa primeiro episódio aqui. Isso aí. É isso aí. O pessoal mandando mensagem ao Arquivo Confidencial, né? Falando da nossa comida. Então, respondendo ao Arquivo Confidencial, é pra nós. É pra nós. Daqui a pouco. Um beijão pra Digos, um beijão pra Van Cake, que tá fazendo a nossa quarta-feira assim mais, vamos dizer assim, mais energética, né? mais deliciosa, robusta, mais saborosa. Exatamente, mais irresistível. Bruno França está aqui com a gente. Pizza que fome. Bruno França, pede lá a sua, cara. Digos Pizzaria, peça pelo WhatsApp deles no número 15991-221101. Peça lá a sua pizza, tá comentando aqui, o pessoal dando risada ali. Geraldo Antônio Bruzinga. Obrigado, amigos. Veja meu vídeo no canal do Marco Leal. Foi emocionante o avistamento. Esse foi. Com a filha dele. Com a filha dele foi o avistamento. Foi.
Tá no seu canal. Tá no meu canal lá. Geraldo, acho que tá OVNI em BH, Belo Horizonte, alguma coisa assim. No meu canal. Sensacional. Assim que terminar aqui, vocês correm lá. Edgar Abreu. Grande Marcão, Edgar, esse é fera, verdadeiro profissional da vida. Cara, gente fina, meu irmão. Abraço, Edgar, a todos aí. Logo nós vamos aí fazer uma sonzeira aí na sua casa. Ele mora lá do lado. Faz um som? A gente brinca. Eles são profissional, eu só vou pra brincar. Que é um rockão sertanejo? Só rock and roll. Rock and roll, camisa do isso aí, pô. Rock and roll. Aí ele falando aqui que você, além de ser um verdadeiro profissional, além de ser um expert na ufologia, é uma pessoa diferenciada, grande amigo. Quando vai rolar uma vigília aqui na Fazenda Ipanema? Isso, ele mora lá do lado, lá em Araçoiabinha. Puta, que lugar gostoso, só, cara. E aí a gente tá pra fazer, inclusive, a gente já fez um evento de vigílias, a gente chamou, porra, era 50 pessoas no máximo, acho que deu 52 lá que lotou, né? Foi um evento que a gente fez de vigília lá na Flona, com o grande Jackson, que ele é um dos guias lá da Fazenda Ipanema, e aí tem um ponto estratégico, a gente sobe lá perto lá perto das antenas, um pouco abaixo ali, na Cruz de Ferro, e lá tem uma visualização linda, né, cara, de cima. Então eu lembro que, pô, veio uma galera veio gente de toda parte do Brasil também para esse evento, e aí a gente começa a vigília geralmente 8 da noite, a gente sobe, e aí eu faço 2 descidas, porque nessa que não é o pessoal muito acostumado com a ufologia, vai pela primeira vez, muita gente tem curiosidade, aí a gente subia às 8, fazia uma descida à 1 da manhã, aí depois fazia a segunda descida, para quem quisesse ir embora, às 3 da manhã, e a última às 8 da manhã, né? Então a gente fica à noite olhando com telescópio, às vezes para observar astros também, né? Astros não só. E se aparecer alguma coisa, obviamente a gente tenta registrar. E a conversa, né? Dentro dessas vigílias, qual foi a que vocês mais tiveram visualizações, avistamentos, né? Nossa, Lucas, essa é uma coisa engraçada, porque de 1000 vigílias, vamos dizer, uma você vê. Entendeu? É muito doido, deve ser difícil, né, cara? E olhe lá, sabe? Você vê assim, pouco, né? Que nem eu tive agora tive num evento na Serra da Beleza, que foi até interessante, cara. Teve umas coisas que eram muito engano, porque a gente se engana, né? Que, inclusive o Arthur, ele comenta o falso positivo, né? Que é o tal do falso positivo. Você olha, você acha que é alguma coisa relacionada, mas depois você, analisando melhor, você vê que não se tratava, sei lá, de um avião, de um satélite, ou, né? A gente já tá um pouco mais treinado para essas questões mais simples, né? Mas lá foi uma coisa que, a última vez que eu vi uma coisa estranha, tava todo mundo no platô, e aí surgiu realmente uma bola de fogo laranjada, parece, ao lado de um dos morros lá. E aí eu olhei e falei, nossa, mas aquilo lá, sei lá, parece uma estrela, sei lá, meio estranho, um planeta. Daí de repente ele começou a ofuscar assim, ficar maior, maior, maior. E aí ele pegou e sumiu atrás lá. Então isso foi meio estranho. Um OVNI. A objeto princípio, voador não identificado. Que lá é uma região que tem, diz que muitos avistamentos lá, né? Na Serra da Beleza, lá no Rio de Janeiro. Local também muito bonito para as pessoas aí irem conhecer, local passear. Avistamentos. 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 Carol Jacob, Carol aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Boa noite. Beijão. Ricardo Bibiano Tatu. Boa noite, Marcão. Tá aqui o Ricardo Bibiano. O Ricardo tá lá nos Estados Unidos, lá. Ele é um grande tatuador daqui de Sorocaba. Ele daqui de Sorocaba tá no United States. Tava lá, tá lá agora, acho que tá fazendo as artes dele lá, que ele é muito requisitado aí. Abração, Ricardo. Artista Ricardo. Alessandro Sbarzi, Marcão é alto nível. Em Minas tá frio, ele falou. Aqui também. Se bem que o frio de lá, o que é? É mais ou menos frio daqui? Ou até que é parecido, viu? Então lá é quente. Também... Eu lembro que Varginha é quente igual Sorocaba, dependendo. Viu? Varginha? Putz, Varginha é quente, cara. Nossa. Varginha é ponto turístico hoje em dia, né? Virou assim, né? Virou uma cidade turística. Ela é a terra do café, mas daí depois de 96 virou... Terra do ET. Terra do ET. Só até colocou umas coisas na cidade lá, né? Parece que tem uma caixa d'água. Tem lá no centro. Inclusive o Ricardo falou que você falou agora, estou assistindo dos Estados Unidos. Que legal, olha lá. Você vê como que a internet é foda, né, cara? Qualquer lugar, né, cara? O conteúdo, isso é muito bacana. Como que a gente vivia sem celular como que o pessoal conseguia flagrar os avistamentos, cara? Isso que a gente fala. Não, por incrível que pareça,
gente, ó, mais com esses aparatos aqui, óbvio, a gente recebe muito vídeo todo dia, assim, sempre aparece alguma foto, vídeo. Só que a maioria, de 100%, 1,5%, 2% você, interessante, mas a maioria não tem como a gente analisar, porque às vezes é um pontinho no fundo preto, né, o céu ali, então fica ali, você não tem como. Então a maioria das pessoas que a gente vê, o pessoal quer que você dê um veredito, não, é um disco voador, ou é um OVNI, então não tem, na verdade, como a gente analisar isso, entendeu? É muito mais o olho nu, o avistamento da pessoa ali no momento, que eu acho que às vezes eu falo que é até mais interessante o relato do que a própria foto, da maneira que ele viu antes, da maneira que ele captou, porque hoje com esses aparatos, obviamente todo mundo filma de tudo, né? Mas agora tem essa sonda aí, né? Que a foi sonda lançada, também. Né? Porque a sonda, ela tem uma força muito grande, né? De conseguir fotos muito nítidas de lugares muito longe daqui. Então, assim, com certeza eles encontraram coisas aí que... Existem as sondas também ufológicas que já foram filmadas e são vistas aqui no Brasil em várias áreas. Tem um caso que é um dos casos mais, assim, um dos vídeos mais interessantes, que foi até analisado pelo INPE na época, que é o caso de Capão Redondo, que é um caso que aconteceu em 97, um menino, ele filmou da sacada uma sonda. E essa sonda tem uma hora que parece que ela passa entre os fios, né? E ela faz um movimento estranho. Então aquela imagem também na época foi analisada pelo engenheiro Claudir Couve, pelo Ricardo Varela, e passou no Fantástico tudo. Então ficou com uma imagem real. Inclusive a gente colocou parte dessa imagem, desse depoimento no documentário de Varginha. Porque no documentário também vai falar um pouquinho, bem rápido, dos principais casos do Brasil. Né? Certo. Para dar um norte. A sonda, né? As sondas aí ufológicas. Sondas E ufológicas. falando nessa questão de sondas, teve uma, acho que não lembro se foi em 2016 ou 2017, por essas épocas aí, que lá do espaço, inclusive, né? Que depois foi comprovado que era um asteroide, mas muitos falavam, Oumuamua, alguma coisa assim. A Uma, eu lembro que eu li, né, que eles colocaram que eram algo extraterrestre, mas que depois parece que foi explicado que não tinha nada a ver. Era um asteroide, alguma coisa assim, né, que era maior. Eu não me lembro muito bem dos detalhes. Nave, né? Era uma nave. Então, o pessoal até fez Eles uma projeção, falam que né? Isso. Teve gente que até fez uma projeção, pegou ela assim e meio que desenhou a estrutura, como se fosse uma nave. Mas depois, posteriormente, foi explicado que era um asteroide enorme, né? Isso. Que poderia ser uma nave também, porque o nosso conceito de nave pode ser diferente do que o conceito de um Pode outro. ser. Pode ser. É muito doido, assim, porque essa informação veio de uma autoridade, de um cientista, né? Poderia ser uma nave extraterrestre. Foi por observatório, né, que eles descobriram isso. Cara, se fosse uma nave, eu acho que seria meio que a pegada do Guardiões da Galáxia. Eu não sei, eu vejo muito com a cara do Guardiões da Galáxia, com o Guaxinim lá dentro da nave lá do Groot. Eu não sei porquê, cara, assim, não tem nem muito a ver, mas pelo tamanho, eu acabei lembrando da Estrela da Morte, que assim, não chega a ser alienígena, a Estrela da Morte, porque eles têm o universo deles lá do Star Wars, Sim. Mas eu meio que associei por conta do tamanho, sabe? Falei, deve ter vários setores ali, teve gente que projetou, inclusive, e falou, não, é uma nave isso aqui. Uhum. Teve lá vários setores, vários lugares, né? Mapeou o negócio. Fez um mapeamento, né? O Ricardo Chaves tá aqui, ó. Se essa pizza tiver queijo de canastra, eu gosto. Ricardo Chaves. Falando da pizza aí. O Ricardo Chaves, outro grande amigo. Abraço, tô pra ir lá na terra dele. Ele mora em Minas, no interior, num local maravilhoso. O pessoal de Minas aqui tá gostando. O que é? Atlético Mineiro ou Cruzeiro? Agora eu não sei. O Ricardão, o que você é aí? Eu sei que o João é Atlético. Eu não me lembro o Alessandro. O Alessandro é de lá também. Alessandro, você é Atlético ou Cruzeiro? Aqui a grande maioria é Atlético Cruzeiro, né? América eu acho que não. Não, o Rubão. Rubão é América. Rubão é América. Olha só. É América. Eu não vou nem cantar o hino do Atlético Cruzeiro, então o do América eu não sei, cara. Então, pra não desagradar ninguém. E o Boa, tem o Boa de Varginha também. O time de Varginha. O Boa era o Boa Esporte? Eu não sei, eu não lembro, cara. Mas eu lembro que o pessoal chama de Boa lá. Boa, eu acho que é o Boa Esporte. Boa Esporte, eu acho que é o Boa Esporte, que até pouco tempo quase foi pra primeira, alguma coisa assim, né? Teve aquele, parece que o Té tava conversando com o Rubão, ele falou que na época tava morando lá aquele Marcelinho
Marcelinho Paulista, lembra que jogou no São Paulo? Marcelinho Paraíba. Paraíba, Paulista aí. Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba. E aí o goleiro Bruno também tava lá. É o Boa. Jogando, né? É o Boa Esporte. É o Bruno mesmo. Boa Esporte, então. Nossa senhora, deu maior repercussão esse caso aí do O time perdeu os patrocínios, né? Perdeu Tudo. todos os patrocínios. Deu uma repercussão mesmo. Luciano Vidotto tá aqui também. Salve, Marcão. O Johnny disse que vocês vão fazer um documentário sobre Varginha e também tem o livro que vocês estão escrevendo. Parabéns e um grande abraço. Vamos trazer o Gessé, é Gessé, né? Em Varginha? Lá. Grande, Lucianão, irmão lá do Paraná, de Colorado. Do Paraná. Ele também é muito bacana, estudiosíssimo de ufologia, manja muito, tem muita informação. E ele tá comentando aí sobre o Jesse Marcel, que é o filho lá acho que ele é o neto, se eu não me engano, do militar lá do exército que chegou a ver o Jesse Marcel, Jesse Marcel, que é do caso Roswell, que pegou a nave, o objeto, né, o pedaço da nave na mão, e que teria feito assim também, e esse objeto teria voltado, ele teria uma inscrição também numa parte. Então esse rapaz, que é muito amigo do Luciano, acho que é o neto ou bisneto do original, né? E que continua falando sobre o caso. Na verdade, a família DNA ele também passa de acho que soube de outras, né? Abraço pro Lucianão, um abraço. O Luciano tá aqui. O Hoje na Boa tá nacional, hein? Vai segurando. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora Paraná. Paraná, olha só, bacana. Show de bola, pessoal. Ele vem de lá. A internet, quando a gente usa a nosso favor, né? Ela aproxima, né, do Brasil todo. É, muito bacana, pessoal. O pessoal aqui, dupla sertaneja, hein? Que a gente precisa chamar. Gabriel Lima e Matheus. Boa noite, turma. Saudade de vocês, estou na sintonia. Boa noite, Gabriel Lima e Matheus. Vão vir aqui na Difu, hein? Com certeza, hein? Júlio Ferreira. Boa noite a todos. Forte abraço, Marcão. O Júlio Ferreira aqui conectado com a gente. O Punga. Abração, Marcão do Cabana do Mistério. Isso. Aguardamos você no Rio de Janeiro para ver mais uma vez avistamentos na Serra da Beleza. Ele tava comigo lá, a gente que viu esse negócio estranho, ele que foi o cara que alertou, olhou assim, percebeu mais, ele viu mais que a gente. A bola de fogo. Que ele tava olhando antes. O grande abraço pro Eduardão, Nossa, tudo pra confirmar essa história aqui. O pessoal tá tudo antenado, prestando atenção, antenado. Júlio Ferreira, boa noite aos amigos do Grupo Vigília na Serra. Alessandro Spars, boa noite. Boa noite, Júlio Ferreira e os amigos Grupo Vigília na Serra, que é o grupo que o pessoal tá te convidando pra você. É um grupo de WhatsApp dos pesquisadores lá da Serra da Beleza. Então são os cariocas lá, a maioria, gente finíssima. Grande abraço a todos aí. O Julião é também um pesquisador de lá. Abração pro Julião. Gente finíssima. Pessoal conectado bastante aqui no chat. Tem bastante mensagem, às vezes dá uma travada aqui, vamos ver. Márcio Grimaldi, aí Marcão. Alessandro Esbarce, Vasco. Ele é vascaíno? Caramba, bicho. O Vasco vai voltar pra primeira. Tem bastante gente de Minas que torce pros times do Rio. Mas é terceirizado, não é não? Deve ser, né? Terceirizado. O pessoal torce pra um e torce pro time do Rio também. Eu vi também muito no Norte, o pessoal do Norte. O Norte eu acho que assim, com todo respeito, é o mais terceirizado do Brasil, acho. Vamos lá. Grande Marcão, corintiano aqui, Ricardo Chaves. O Ricardo Chaves, corintiano. Mineiro e corintiano. O corintiano, ele nunca é terceirizado. Sim. Corintiano é corintiano. Esses tem torcida mesmo, hein? Não tem nenhum tricolor paulista aí, a tricolor. Então, aqui eu acho que a banca do São Paulinos. A banca do São Paulinos. A banca do São Paulinos mesmo. O Magribe, Salvador, presente, viu? Salvador. Cara, Bahia. Mais um estado aí presente. É só Vitória, Bahia. Vitória da Bahia, ou Bahia. Bahia, ela tem um local também, a Chapada Diamantina lá, que a gente teve lá. Um abraço pro pessoal de Salvador aí, Bahia. Chapada Diamantina, o pessoal fala muito bem de lá, né? Baita lugar. Tem os locais lá incríveis. É isso aí, cara. Na Boa Podcast, já com... Viu? Os caras vão... 2 horas já de podcast, né? Já deu 2 horas. Vai dar 2 horas agora de podcast. Porque é muito assunto, muita informação. Muita coisa, né? Eu ainda fiquei de perguntar pra você na verdade, só pra gente dar uma pincelada bem rápido, dos maias e incas. Na verdade, não só maias e incas, mas a parte também da
Antártica, né? Antártida, né? Antártida, isso, desculpa. Antártida, que o pessoal fala que teve uma tecnologia diferenciada, os seres diferentes os Atlantes, ali. Né? Exatamente. Tem todas essas histórias, assim, não é muito meu forte, que faz muitos anos que eu li sobre isso, eu não vou me lembrar de vários detalhes, mas tem os colegas que falam muito sobre isso, que falam dos antigos astronautas, né, que é a parte lá um pouco do alienígenas do passado, que o pessoal fala, mas essa questão dos maias também, dos incas, eu não vou lembrar muita coisa para falar com vocês, ser sincero, né? Eu lembro que tem lá o Lorde Pakal, que é um deus que, na verdade, é considerado um deus, né? Que foi esculpido, se eu não me engano, no túmulo de uma das... no sarcófago, né? Que tem uma das pirâmides lá acho que é uma pirâmide inca que tem no México. Então esse Lorde Pakal é muito interessante, porque se você vê lá como eles esculpiram, né, isso foi há muitos anos atrás, tem esse ser que ele parece inclusive um inca, um deus inca, só que ele tá com a mão, ele tá como se ele estivesse pilotando uma aeronave. Como que eles sabiam, tipo assim, das estruturas, né, de botões e de mancha ali do local, naquela época? Porque eles pegaram essa figura e fizeram uma comparação com as aeronaves atuais da NASA, né, as cápsulas. E aí era muito parecido, segundo um astronauta, muito parecido esse deus inca com as questões ali dos botões que eles utilizam. As naves atuais, no caso. Exato, e lá atrás, eu não me lembro, foi... 1849, não, acho que 1949 acho que foi descoberto, se eu não me engano. Mas é muito interessante, tem todos esses mistérios, né, do passado, tem Eram os Deuses Astronautas, que é um documentário que mostra muito desses fatos antigos do passado. Porque muita coisa não tem explicação, né? Por exemplo, até as próprias pirâmides e não sei o quê, porque é muita estrutura que a demanda é muito... Precisa de muitas pessoas ali, é um projeto assim muito grande para aquela época que a gente ainda tem dúvida. Pô, mas será que aquela época o pessoal já estava tudo... né? É verdade. Enfim. Nossa, mas eu acho que sim, porque tem muita coisa interessante, muitas pinturas rupestres que remetem a... esse eu vi também. Aqui na Flona de Ipanema, é muito legal, tem algumas, até hoje tem uma pintura rupestre lá, e tem em São Tomé das Letras também a Pedra do Disco, que foi esculpida, que você vê assim, parece um disco voador mesmo, que a pessoa desenhou lá. Hoje, infelizmente, está apagando, tá bem mais apagado, né? E aí eles comentam que eram esses nativos antigos que viviam lá atrás, eles observavam e eles retratavam, né, por essas pinturas rupestres aí, né? Que era a forma de comunicação daquela época. Isso, era uma forma de deixar, olha, isso aqui, né? Sim. Aquilo que vivia no cotidiano deles, enfim, né? Tanto pessoal, chegando, 2 horas já, parece que acabamos de começar. Fala, Lucão, fala que eu te escuto, vai. Fala que eu te escuto, que eu tô tentando decodificar aqui, não tá? Tá a pergunta aí que passou. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, pô, essa pergunta é interessante. A pergunta, agora eu entendi. A pergunta é do professor das obras, né? Isso. Do professor das obras. Marco, você acredita em diferentes raças? Olha, eu acredito sim, Boa porque na literatura ufológica mundial existem muitos relatos que a gente enquadra na ufologia clássica aí, que demonstram várias tipologias de seres, né? Tanto os greys, que são os mais falados, que é aqueles baixinhos, cabeçudos, cinzento, com olhos grandes, né? Eles são responsáveis aí por 80% das abduções, segundo o pessoal comenta. Tem também os seres nórdicos, que são seres mais angelicais, voltados, parecidos conosco, que também já foram relatados em casos ufológicos. Tem seres parecidos com inseto, que daí já seriam casos assim, muito traumático para certas pessoas que falam que chegaram a ver alguns seres com fisionomia parecida com insetos, louva-a-Deus, enfim, né?
Aí tem o pessoal que comenta, fala desses reptilianos, enfim, draconianos, aí eu já não, né? Só uma coisa que eu ia falar dos reptilianos, né? Se eles são associados, então, a essas raças? Diz que eles são associados na parte de extraterrestres, seriam seres, mas até é difícil, Aí a sabe? gente vai entrar na teoria de conspiração de nova ordem muita mundial. muita conspiração. Já chega a muitas outras Os lendas, líderes né? de estado Conspirações. são reptilianos. E Tem muita viagem na a maionese. gente tá falando dessa questão de raças aí. É mais uma história aí, né? Um boato, uma lenda. Sim. Tem um livro russo que fala que parece que tem 92, não é? Isso, é aquele. Todo mundo fala desse livro russo que tem lá descrito, e aí eles falam que tem cada tipologia tem ali a finalidade, a função de cada um. Eles conseguiram catalogar até o do ET de Varginha. Caramba. Agora que era do planeta Card, alguma coisa assim. Mas, Caramba, gente, isso planeta não tem Card, como. né? A gente saber, é tudo. Mais uma especulação. história, especulação. Catalogado 92 espécies. Pessoal, infelizmente vamos chegando aqui ao fim, Lucão. Nossa, episódio 1 passou voando, cara. Passou voando e muita informação. Agradecer aí a paciência da produção. Cara, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa, eu tenho certeza que o pessoal aqui também. Eu vou chegar em casa e vou pensar, putz, poderia ter perguntado isso. Eu também. Nossa, como que eu não perguntei isso? A gente agenda outros aí. Então, exatamente. Com certeza. A última pergunta, vamos lá, saideira. Minha saideira, se quiser jogar sua saideira também. Mas saideira é o seguinte, tem extraterrestre? Putz, cara, eu acredito, tudo leva a crer que sim, eu acredito sim, claro. É tipo assim, eu acredito que eles, em vários casos clássicos brasileiros, tanto de outros países também, então toda a visão que a gente tem nesses 20 anos me leva a crer que realmente alguma coisa está acontecendo e que provém de talvez seres, né, mais avançados, a gente não sabe dizer, não tem como a gente comprovar isso, mas eu acredito perante esses 20 anos aí na estrada, né? Não tem como. Estudando a fundo, depois de 26 anos estudando. Imagina só, 22, né? 22. Mas 26 é o que o Varginha fez. Que deu a viradinha de chave pra você que deu a começar viradinha. a se interessar por esse segmento. Pô, sensacional. Cara, só tenho a agradecer você. Pô, eu que agradeço, meus irmãos. Pô, obrigado valeu. por ter vindo. Eu gostaria só de fazer um merchan agora. certeza, fica à vontade, por favor. Convidar todos os ouvintes aí para o Congresso Brasileiro de Ufologia, acho que é o 26º Congresso de Ufologia, que vai ocorrer agora entre os dias 23 e 25 de setembro, no hotel Nick Palace, lá em São Paulo. Vão ter várias palestras, o evento vai começar na sexta-feira à noite, e aí vai ser durante o sábado e durante o domingo, né? Com várias palestras de vários especialistas de várias áreas na parte da ufologia, e vamos ter também a presença do Travis Walton, que é o caso mais famoso de abdução do mundo, que inclusive gerou o filme Fogo no Céu. Ele vai estar presente no evento, vai dar palestra dele, então todos estão convidados, e se vocês quiserem saber mais informações, é só entrar lá no www.saopaulo.ufologiabrasileira.com.br, que é um evento organizado pela revista UFO, do qual eu faço parte lá, eu sou consultor. Dia 23 a dia 25 de setembro. De setembro, vai ser um evento histórico aqui na cidade de São Paulo, aí para 600 pessoas. Sensacional. Espero todos lá. Isso aí, entra lá no site. Vou fazer uma palestra lá sobre esses casos de avistamentos, vou mostrar um farto material de campo, né, sendo vídeos e fotos e casos relacionados a esse tema. Marcos, novamente suas redes sociais para o pessoal que está acompanhando aí. Isso, no Instagram é Leal Marco Aurélio, no Facebook Marco Aurélio Leal, e o meu canal no YouTube, se inscrevam lá que eu sempre estou postando novos vídeos, é o canal Marco Leal, o Marco Leal. Canal Marco Leal. Vocês podem achar lá Marco Leal UFO, aí já vai direto no meu lá, Marco Leal UFO. Show de bola. Lucão, nossas redes sociais. Isso aí, gente. Nosso Instagram é @naboa_podcast. No Facebook é muito simples, só digitar Na Boa Podcast. TikTok, @naboa_podcast, e se inscreve no nosso canal também, Na Boa Podcast. Logo mais esse episódio vai estar disponível lá, a gente vai divulgar. E é isso aí, gente. Canal de corte também, já falou, né? É isso aí, o Na Boa Podcast Cortes. Tem os nossos cortes lá da primeira temporada, em breve os da segunda temporada também. Isso então, aí. Então se inscrevam lá, curtam e tamo junto. Pessoal, quero agradecer muito e especial aos nossos patrocinadores, Restaurante Torrão, Van Cake, Instituto Embeleze, Digos Pizzaria, Horus Academia, Estúdio Rafox.
Então, assim, é um privilégio enorme da gente estar fazendo o nosso podcast, nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, já com toda essa gama aí de patrocínio, de parceria. Assim, eu me sinto lisonjeado. Muito obrigado a vocês também que acompanharam aí, que vocês estão conectados aí desde o começo do podcast, do primeiro episódio, estão até agora. Muito obrigado, estamos completando 2 horas e vamos dar o nosso tchau, né, Lucas? Isso aí, nos despedimos aqui. Muito obrigado aí para quem acompanhou. Para quem não acompanhou, mais uma vez, o episódio vai estar disponível no nosso canal em breve. Isso aí. E tamo junto, pessoal. E o segundo episódio? Semana que vem, com ele, Juliano Campos. Juliano Campos. A gente vai ter Mágico aqui ilusionista. isso aí, um bate-papo sobre magia, sobre ilusão. Bem bacana. Então, Muito bom. segundo episódio do Nabu Podcast semana que vem, quarta que vem, a partir das 8 da noite. Você vai estar com a gente conectado aqui, porque você vai seguir. Se não seguiu, se não se inscreveu, se não curtiu, vai se inscrever agora, dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal e fique por dentro, porque na Boa Podcast ainda tem muita coisa sensacional que vem por aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado, estamos de volta.